Olá, estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast da Aceleradora de Óticas. Como os demais episódios, nós estamos trazendo aqui uma solução, nós estamos trazendo hoje um parceiro nosso aqui, um produto, uma empresa, uma solução que vocês vão conseguir utilizar no negócio de vocês, nas óticas, principalmente visando crescimento. Nós estamos hoje aqui com a honra de receber os convidados que nós estamos recebendo aqui e principalmente com uma história muito grande, com uma história muito aí conhecida, principalmente aqui na nossa região, são nomes muito conhecidos, muito citados, muito falados. Aline, hoje a Aline, vou apresentar, na verdade assim, até eu vou pedir licença, porque tem um histórico tão grande aqui, tem todo um currículo que eu vou ter que fazer a leitura, né? Só para vocês entenderem de quem que nós estamos falando aqui. A Aline hoje é uma empresária no segmento óptico. Ela bateu recorde de faturamento durante 8 anos consecutivos dentro da franquia que ela atuava. Tá? Nós estamos falando de uma franquia aqui com mais de 700 óticas, onde a Aline conseguiu aí esse fator inacreditável quase, mas tem estratégia e vai ser aberto aqui hoje de como chegar nessa proeza realmente, né? Além de tudo, ajudou a mentorear aí mais de 800 pessoas profissionais dentro do segmento óptico e principalmente trazendo estratégias aí de 2 mundos diferentes. Estou até passando a palavra para ti, Aline. O que são esses 2 mundos? Te apresenta para o pessoal. Bom dia, é um prazer a gente estar aqui, né? Já estivemos aqui em Criciúma algumas vezes, é uma cidade bem forte, muito forte no ramo óptico também, né? Grandes nomes atuam aqui. E a gente trouxe aqui para compartilhar um pouquinho, né, da nossa jornada, tanto minha quanto do Fábio. Eu venho um pouco além, né, antes um pouquinho da rede, que a minha família toda é de ótica, meus pais, meus irmãos trabalham com ótica, minha mãe. E trabalhei, né, durante a minha infância e adolescência em ótica. E em seguida eu parti para a área de educação. Também é uma paixão minha, sou professora de inglês. E quando vim morar em Floripa, eu atuei 10 anos na área de educação, né, de escola de inglês, coordenadora, treinava também equipes, né, de professores. E quando surgiu a oportunidade de voltar para o mercado óptico, eu me senti com mais estrutura ainda para poder entrar, né, e trazer essa parte da educação para o varejo. Porque eu digo, né, um professor é um vendedor. A gente tem que vender nossa aula, vender nosso conteúdo todos os dias. E, principalmente, encantar uma audiência, um público que é bem exigente. Exatamente. Eu trabalhava com criança, com adolescente, é um público exigente, temos uma concorrência forte, né, que é o digital, o celular. Então, a gente tinha que ter o encantamento. E foi daí que surgiu, né, a nossa técnica, que a gente fala muito sobre isso. Você não consegue encantar as pessoas se você não estiver encantado. Então, como é que está o coração? Como é que está o sentimento do teu time, da tua equipe? Eles são encantados? Porque eles vão precisar encantar o teu cliente. O cliente tem que sair muito impactado da tua loja. Porque se a tua loja for somente sobre produto, todo mundo vende produto. A internet vende produto. Né? É uma coisa totalmente sem personalidade. Mas quando você encanta, você vai muito além disso e você cativa. E você tem fiéis, pessoas que vão ser fiéis ao teu propósito, né, à tua empresa, e vão indicar, e vão divulgar. Então, quando a gente trouxe essa mentalidade, nós tivemos parceiros de negócios, a gente não tinha equipes. Tanto que hoje nós temos cases, né, de ex-colaboradores nossos que se tornaram multiempresários, né, que estão dentro da rede. Tem o Alberto, inclusive, tem alguns trechinhos de um podcast que a gente gravou, que hoje ele está com 11 lojas. Ele era nosso gerente, a esposa dele era vendedora, e ele abraçou o propósito, e abriu a primeira e foi, uma em seguida da outra. Hoje está com um império, né, de lojas. Uma rede. Temos outros ex-gerentes também que abriram lojas e estão super felizes porque entendem, né, e compartilham a nossa visão, que é encantar. É sobre isso, né?
você tem que ser impactado de forma positiva quando você vai buscar. Porque se você só buscar o produto, fica muito raso. E abrimos a primeira, a segunda, terceira, quarta. Abrimos 4 lojas em Floripa. Abrimos uma em São José, que é uma cidade vizinha, e Tijucas. E surgiu a oportunidade também de passar um pouquinho, compartilhar o nosso case, a nossa expertise para outros donos de loja que às vezes tinham dificuldades, né, de trazer uma conversão eficiente para a loja, principalmente de manter equipe, que hoje é uma dor, né, não só do ramo ótico, mas é uma dor geral do varejo. Você conseguir ter equipe, você conseguir manter uma equipe engajada, motivada. Também trabalhar o ticket médio de loja, que é uma dificuldade, né? Hoje as pessoas estão tão preocupadas com a concorrência que praticam descontos, tentam vender o mais barato possível para ganhar a concorrência, e não é sobre isso, porque estão focando no produto. Sim. Então, toda esse case, essa expertise, a gente começou a compartilhar. E aí viajamos o Brasil, fomos várias capitais, quando em 2023 a gente assumiu a Master do Estado de Santa Catarina, e aí a gente trabalhava mais focado aqui, por isso que a gente trabalhou aqui em Criciúma e outras cidades também. Mas sempre assim, levando um jeito mais personalizado de trabalhar, né? Para tirar essa mania que as pessoas têm de vender produto em loja e trabalhar o atendimento, trabalhar o encantamento, que é outro departamento, né? Sim, exatamente. E até o pessoal que está nos assistindo às vezes não conhece aqui Santa Catarina, Florianópolis, capital, onde vocês tinham as lojas, né? E a nível franquia, vocês conseguiram ranquear todas as lojas de vocês ali sempre com recorde, enfim. Então, são números realmente fantásticos, né? E Fábio está na mesa aqui conosco também. O Fábio é outro currículo vasto que eu terei que ler aqui também. O Fábio tem uma experiência de mais de 25 anos na área de RH, gestão de pessoas. Inclusive, aqui tem uma bagagem gigantesca com gestão de pessoas. A gente vai explorar um pouco disso hoje. Então, assim, esse episódio é fantástico. Fantástico mesmo. Engajamento de equipe, comportamento de pessoas no geral, não só colaboradores, como também um feeling que eu ouvi dizer, que o Fábio tem, fantástico sobre a jornada aqui de compra do cliente, essas janelas de oportunidades que existem ali, comportamento, tornar a loja um ambiente aconchedor. Né? Então, assim, aqui a gente tem várias e várias situações, mas, Fábio, conta um pouco da tua história aí para nós. Prazer estar aqui, né? Para contar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso currículo, da nossa carreira, né? Que tudo isso que a gente faz hoje, que a gente fez dentro da própria franquia, tem uma história, né? Você vai construindo, você vai trazendo coisas que você vai acertando e ali você vai ajustando e você faz números aí espetaculares, né? Eu venho venho, modo de dizer, né? Fui jogado na área de RH, né? Tinha lá, na época, começava a trabalhar com 14 anos, então minha carteira profissional, o primeiro disco com 14 anos. Foi meu presente de aniversário da minha mãe, eu esperava o presente, ela falou, tá aqui o presente, vai lá tirar a carteira profissional. 2 meses eu estava empregado e fui jogado ali na área de departamento pessoal e RH. E ali foi uma escola, né? Porque esse meu primeiro gestor, ele passou muito do que eu uso hoje, tanto no próprio comportamento do consumidor, veio disso, né? De entender as pessoas, de entender qual é a necessidade dela, o porquê que ela está ali na tua frente, por que ela chegou, por exemplo, na tua loja, o que fez ela escolher a tua loja, né? Quais foram os passos. E isso passa muito por gestão de pessoas, desse entendimento. E lá atrás, esse gestor mostrou muitos caminhos, alguns caminhos errados para se evitar, e os corretos. Olha, tá aqui, você tem que entender disso, entender daquilo. E aí veio essa história, trabalhei 25 anos na área, aí veio a oportunidade de abrir uma franquia, a primeira franquia em Florianópolis, junto com a Aline. Aí ela trouxe toda essa bagagem que ela acabou de contar pra gente, e nós fizemos a fusão, né? Tudo aquilo que ela entendia de passar aquele conhecimento dela, que é muito importante hoje. O conhecimento está aí, está na internet. Onde você busca, tem conhecimento. Você consegue absorver muita coisa, mas e transmitir isso? E passar para ali, por exemplo, a gente tem os mentorados,
como é que você vai transmitir todo aquele teu conhecimento, aquela bagagem? Então, a gente tem algumas técnicas que a gente utiliza para passar isso para ele. E aí, todo aquele formato, a loja tem que estar aconchegante, a loja tem que ser... eu falo que tem os 3 pilares da venda que a gente vai falar aqui hoje, mas também tem os 3 pilares que fazem o cliente comprar na tua loja, quando ele já está dentro da tua loja, né? Que vai passar por som ambiente, por cheiro, por comida, tudo isso a gente consegue colocar, e já tem vários estudos, depois eu posso até colocar alguns para quem está assistindo, que falam que todos esses detalhes fazem de 10 a 15% do cliente absorver aquilo que você está passando para ele entender aquele produto que você está vendendo, e tudo aquilo que envolve aquilo que está levando. Porque a gente vende... A gente não vende só óculos, a gente vende a saúde visual da pessoa, a gente transforma vidas, né? Porque tem muita gente que não sabe que tem problema visual, que ele procura primeiro a ótica, e ali você transforma a vida da pessoa que nunca enxergou bem, ela não sabe o que é enxergar bem. E aí você tem que ter todo esses detalhes. E aí, entendendo a jornada desse cliente, a gente começou em 2016, ali já foi em 3 meses, já foi um sucesso, e ali já começou a concorrência querer entender o que a gente estava fazendo, né? Uma loja, não era uma loja grande, ela já concorria com outras franquias que já estavam estabelecidas há muito tempo ali na cidade, no estado, no Brasil, né? E aí eles queriam entender que movimento que vocês estão fazendo, o que está acontecendo. Inclusive, teve CEO de outras franquias que teve dentro da nossa loja, fazendo cliente oculto, porque ele queria entender. Né? Ele queria saber, como é que o cliente está saindo da minha loja, que eu tenho mais de 10 anos aqui na cidade, indo para a tua, comprando, falando bem, né? E aí tudo isso que a gente juntou, o conhecimento da Aline, a forma que ela ensina, ali, gestão de pessoas também, ela tem muito forte isso também, com o entendimento de consumo que eu tenho. Eu sou um consumidor, assim, voraz. Eu vou em loja de tudo 10, 1,99, eu vou fuçar, eu quero saber o que tem. Né? E aí isso é uma tendência que já tem de 3 a 4 anos, que depois que você entende isso, você coloca no teu negócio, e a gente faz isso na mentoria, fazer o mentorado entender esse cliente. Ele não sai de casa, eu vou sair, eu vou comprar um óculos na ótica X. Ele não sai para fazer isso. Ele sai querendo alguma coisa, às vezes ele sai para comprar uma geladeira, e no meio do caminho ele viu a tua loja atrativa, ou recebeu um patrocinado, ou viu alguém abordando, ou sei lá, alguém indicou, aí ele vai na tua loja. Só que esse processo todo é passo a passo. Então, as óticas não são lojas de destino, ela é loja de passagem. Né? A pessoa faz a consulta, ou procura a loja para fazer a consulta ali, né, com um profissional, e aí vem e faz todo esse processo da venda. E esse entendimento da jornada é importante. Né? Para você entender a jornada do cliente, você tem que ser um consumidor também. Né? E daquele produto. Eu, provavelmente, nas franquias que eu tive, eu seria um consumidor dela. Eu acho que é por isso que deu certo, porque eu entendi o que o cliente, quando ele entra naquele tipo de loja, o que ele quer. Qual é o produto que ele quer achar? Quem ele quer que atende ele? Porque é muito importante. Eu, como consumidor, tem lojas que eu não entraria. Óticas, inclusive, eu não entraria, porque ela trava muito. Você olha, você passa... Bloqueia, né? Você não... não, deixa, eu vou procurar outro. E aí é onde a gente está perdendo venda. É onde a gente não está entendendo a jornada do consumidor. Às vezes você tem uma loja que é para um público A mais, só que tua loja está se apresentando para atender público C e D. Né? Você vai conseguir vender ali, né? Mas sorte. Assim, vai ser na sorte. E aí, às vezes, você tem uma loja público CD e está com produtos premium lá dentro. Você não vai vender, ou vai vender pouco. Então, você tem que entender tudo isso. E aí, a gente imprimiu e fez essa história gigantesca, com recordes atrás de recordes. Inclusive, a gente foi premiado por 7 anos seguidos dentro da rede, né, como performance geral. Chegará a mudar a forma de premiar, porque a gente ganhava todos os prêmios ali, ticket médio, faturamento, e aí, para poder, né, Floripa, vamos pegar o Fábio Alino, vamos dar um prêmio de performance geral, e ali, a partir de então, a gente premia todo mundo ali, né, para dar o mérito para todos, né. Então, foi por 7 anos consecutivos isso, né? Não foi só recorde de faturamento, foi também performance em geral. E aí é prêmio, né? Os troféus
ficaram lá nas lojas, mas é gratificante quando você entende tudo isso, traz tudo isso e imprime no balcão. E a equipe entender isso, né? É importante. O gestor, o dono, o investidor, passar isso para a equipe. Olha, nós ganhamos. Tá aqui. O mérito é nosso. Então vamos dividir o mérito. Que é aí que é onde entra a questão do propósito, né? Se você imprime na tua loja, na tua gestão, propósito, você já está 90% à frente de toda a concorrência. Aí não existe concorrência, que é o que a gente fala, né? Não existe concorrência para esse tipo de loja, de gestor, né? Exatamente. Assim, é o melhor dos dois mundos, eu até brinquei isso, porque nós temos alguém com experiência de professora, que a Aline trouxe isso muito forte, que é lidar com várias personalidades, às vezes em idades, hormônios, todas aquelas situações. Professores são gênios, né? Exatamente. São gênios. Ela controlava uma sala de aula com 40 alunos de escola pública, que assim, ia à noite, né? E o adolescente era à noite, então não assim, tinha hora, era de manhã, à tarde, à noite. E aí, como é que ela vai... Então, isso aí, para mim, professor é gênio. Exatamente. Gênio. E a gestão de pessoas também, uma vasta bagagem aí no RH, então eu vejo que vocês dois têm isso muito claro, e acredito que esse é um dos grandes diferenciais do trabalho de vocês, até porque, assim, hoje até o pessoal que está em casa entender, né, tem alguns clientes nossos que nós temos operações, a gente está citando alguns nomes ali, né, que vocês também fizeram acompanhamento, as mentorias, e a gente ouviu os feedbacks e viu também, inclusive, isso na prática, nas nossas operações, onde realmente é efetivo. E assim, existe uma diferença muito grande entre o dono de ótica, ele assistir esse episódio, ele ouvir alguma coisa, achar legal, chegar segunda-feira de manhã, ele bater lá e dizer, a partir de hoje é tudo assim, né? Ou chegar ali, a partir de hoje esse produto aqui, eu quero trabalhar em cima desse produto aqui. A meta desse produto é tal, é X. E chega no final do mês nada acontece. A meta não é batida, aquela implantação que ele decidiu na segunda-feira de manhã fazer, ninguém nem entendeu, não fez, não executou. Então, assim, hoje, o que a gente precisa, e aí que eu vejo o diferencial do trabalho de vocês, que é não só ter a estratégia, entender o caminho, saber realmente como fazer, mas conseguir trazer isso para uma linguagem que a equipe entenda, engaje e compre essa nossa ideia. Absorve, né? Exatamente. Absorver o conhecimento. Esse é o grande ponto. E, inclusive, dentro do segmento óptico, né, o Fábio foi o pioneiro, que eu escutei falar, se importando com essas questões dos aromas, do ambiente em loja, nesse nível. Nesse nível. Porque muito do que a gente tinha no mercado, isso a gente, desde 2000, na verdade, antes, né? Então, eu já fazia isso em casa, fazia onde eu trabalhava, mas sem conhecimento nenhum. Quando a gente abriu a loja, a gente tinha um problema muito... Florianópolis são imóveis muito antigos. Talvez aqui em Criciúma também tenha, mas são imóveis muito antigos. Então, por a gente estar no litoral, a umidade pega muito. E aí vem a umidade, muita chuva, e depois vem o sol. E é muito forro de madeira, de gesso. E aí, umidade com sol, né? E aí eu fui procurar formas de driblar esse tipo de problema. Putz, eu não quero esse cheiro de umidade aqui, né? Cheiro de mofo nas lojas. Por mais que ela esteja linda, maravilhosa, pintada, é do lugar. E aí eu fui procurar formas de entender. Aí eu achei a questão do cheiro, da aromaterapia, marketing olfativo. Isso, marketing olfativo. E aí eu falei, putz, é isso. É isso que pode fazer um diferencial. Não é ele que vai fazer você dobrar vendas, é ele que vai aumentar o ticket médio, mas é um pontinho a mais que vai fazer você vender melhor. E aí eu fui atrás do marketing olfativo, fui entender, e aí contratei uma empresa especializada nisso. Ela passou acho que uns 4, 5 dias na loja para entender qual era o cliente. Né? Por mais que a gente falou... O que você quer comunicar? O que você quer comunicar? O que você quer? Isso, falando, é difícil. Quando você está na loja, ali no salão de vendas, você vai entender o cliente. A Aline fala muito isso. É o cheiro do cliente, né? Ele está ali no teu cangote, você vai entender o que ele quer. E aí essa empresa passou 4, 5 dias na loja e entendeu o que eu precisava, o que a gente falava, e o que o cliente queria. Qual era o sentimento dele quando entrava na loja. E aí desenvolveu um aroma específicos para a loja daquela franquia. Então, se você tem uma loja e está vendo esse podcast, procure o marketing olfativo. Ele é muito bom. Na mentoria, a gente fala muito disso.
Então, a gente mostra com números, mostra com estudos que funciona. É um tijolinho a mais ali na tua construção de faturamento, de ticket médio melhor. E ali eu fui entender o que era a questão do cheiro por um problema que eu tinha na loja, né? E muita gente passa despercebido. E ajuda muito, muito ali ao cliente ficar mais confortável na loja, né? Assim como iluminação, ambiente bom também, né? Muito que a gente fala o dono de loja, ele olha para a loja dele como um local que tem produto. Então, esse é o produto que eu vendo. E ele esquece que quem vende o produto são pessoas. Quem compra o produto são pessoas. Então, o foco tem que ser nas pessoas, que é muito mais... a quantidade é muito maior do que o produto em si. O produto, você compra até na internet. Então, quando você foca nas pessoas, as pessoas têm um universo de sentimentos, de percepção. Então, quando você fala com a percepção dessa pessoa através de um olfato, através de um cafezinho fresco que saiu, uma pipoca que você oferta na loja, você está falando com os sentidos dessa pessoa. Você está abrindo memórias afetivas dessa pessoa. Ninguém teve uma experiência ruim no cinema, né? Eu brinco. O cheiro de pipoca, a menos que terminou um namoro no cinema, aí já é uma exceção, né? Aí fica marcado por outra coisa, né? São memórias afetivas onde faz a pessoa sorrir. Sim. Hoje é tão difícil você arrancar um sorriso de uma pessoa, as pessoas estão tão focadas ali no digital, nos seus compromissos, a mente está muito atribulada, né? O burnout. Então, é difícil você arrancar um sentimento de alguém. Quando você consegue isso, você já ganhou esse cliente. Você já pulou na frente da tua concorrência absurdamente. Você já entrou como as preferências dele, porque você fez ele se sentir bem ali. As pessoas não vêm só para buscar um produto, elas vêm para se sentir bem, para ser impactada, para ter uma experiência legal. Então, tudo que você puder fazer para falar com esses sentimentos, com essa percepção das pessoas, não só do cliente, mas também de quem está ali para encantar esse cliente, você já passou na frente. E ter esse olhar para as pessoas. Porque quando você para olhar nas pessoas, você esquece que o produto é importante. Você não é uma loja que vende produto. Por exemplo, uma dor que muitas lojas têm, tenho certeza de quem está ouvindo vai sentir na pele, porque o meu time só quer vender produto XPTO. Se não for esse produto, eles não querem vender. Mas é sobre o produto? Então, você vai perder uma venda se você não tiver este produto para aquele cliente? Se você impactar e fazer com que ele se sente feliz, motivado, o produto vai ser secundário. E você sabe que o maior motivo da não compra de uma ótica é porque o cliente não se agradou de nenhuma peça. É 70%, mais de 70%. Agora, concorda comigo que é você colocar muito poder para um produto, sendo que você está lidando com pessoas, você pode impactar ela de muitas outras formas, muito além do produto. Todo mundo tem o mesmo produto. Né? Então, você não fica mais escravo de vender determinado produto, que você vai vender o produto que é bom para a tua loja, que vai te trazer rentabilidade, que vai ser legal para o teu sucesso, para o teu crescimento. E o que você vai fazer? Você vai encantar os teus clientes. Porque ele encantado, ele vai comprar o teu produto. Porque é isso que a gente compra primeiro. A gente compra primeiro o atendimento, não o produto. Exatamente. Exatamente. É isso. É a experiência. Essa experiência realmente de compra, essa experiência em loja. Inclusive, dentro desse gancho do marketing olfativo, enfim, a gente puxou algo que a gente implementou até nas últimas 2 semanas no nosso escritório, que foi... Aqui ainda tá mais clean, mas literalmente na operação ali, a gente colocou muito forte a iluminação. Que antes a gente tinha aquele negócio mais de cortina, sala preta, enfim. A gente abriu tudo, deixou a sala mais iluminada e a gente trabalhando com um aroma específico. E a gente sentiu por parte da equipe que realmente faz diferença. Só para vocês terem ideia, assim, antes, quando dava o horário ali de almoço do pessoal, eles saíam, iam pro refeitório e ficavam no refeitório. Agora eles vão pro refeitório e retornam para a sala. Então a gente percebeu que existe um prazer em estarem ali dentro, né? O cheiro, o olfato, ele faz muito isso. E ele faz isso com o cliente também. O marketing olfativo, ele funciona muito para isso. Não só para vendas, para deixar a pessoa confortável. Não é uma coisa que vai te incomodar, porque quando o aroma ali tá encaixado com aquilo que você quer,
acho que são 2 ou 3 horas, a pessoa que está naquele ambiente, ela deixa de sentir aquele cheiro. É onde ela fala, mas tá fraco. Não é que tá fraco, porque teu corpo já tá absorvendo tudo aquilo que tá no cheiro. O cliente, sim, ou quem chegar naquela sala naquele momento, vai sentir aquilo ali. Mas depois passa. Já é feito para isso. Aí o cérebro vai absorvendo aquilo tudo que tem de cheiro. Inclusive, o iFood, se eu não me engano, ele tem uma inteligência artificial que vai trabalhar com cheiro. Então, quando você abrir ali o iFood, vai emitir um som, provavelmente, né? E aí você vai sentir o cheiro. Memórias. A questão de 10, 15 anos atrás, como é que chamava? Tinha um áudio que você colocava, deve ter no YouTube ali, provoca sensações, todas que você imaginar. Sim. Desde O ser humano é muito complexo, né, gente? O som, ele é o principal condutor, por isso que em loja, que eu falo, tem que ter um som ambiente, um som legal, porque ele vai linkar com o olfato, com aquele cheiro que tá ali, que a pessoa vai sentir o som, o cheiro, né, e provavelmente ali o atendimento já vai estar mais a pessoa vai estar mais confortável para atender esse cliente. Por isso que a pessoa não fica mais no refeitório, ela volta ali para onde está o cheiro. É inconsciente Só isso. que assim, conforme você falou, é experiência. Mas lembra que existe experiência boa e experiência ruim. Não vai a pessoa, não vai a pessoa assistir e falar, eu vou colocar então, eu vou comprar uma essência e vou colocar na minha loja. É feito um estudo para você entender quais são as experiências que você quer despertar na pessoa. Porque existem experiências negativas, né? A gente até... Conta essa história, que essa história é muito legal. Tem isso muito forte em loja e para deixar o ambiente, a iluminação correta, o som ambiente e o olfato correto. E aí acabou a essência que a gente mandou fazer. E aí, muito proativa, a nossa gerente foi e comprou uma essência na lojinha do lado. Vai assistir esse episódio, ela vai ficar brava comigo. E ela comprou uma que tinha ali, esse cheiro é cheiro, vou comprar. Sim. E não, né? Engraçado que a gente tinha acabado de voltar de uma edição ali, numa palestra, desceu do avião. Eu falei, Aline, eu vou te deixar em casa e eu vou até a loja lá para ver como é que tá, porque fazia um tempo que a gente tava viajando. Fui na loja, entrei na loja, eu senti o cheiro. Aí eu falei com a gerente, ela falou, não, porque acabou aquela, eu fui e comprei essa. Mas era assim... Melhor não ter. Eu falei, não, tira, deixa sem nada, melhor não ter. Porque assim, por exemplo, olha, tem casas que vendem roupa de cama, né, mesa e banho, que é delicioso, o aroma é famoso, inclusive as pessoas compram para levar para casa, mas qual é a sensação que desperta? De conforto, de querer ir para casa. Se você colocar isso na tua loja, é ruim. Tem então, gente que compra pra... né? Explica por quê. A sensação que o cliente vai ter é do aconchego da casa dele. Então, ele vai querer ir embora da tua loja. É bem importante a gente entender isso. Focando nas pessoas. Porque as pessoas têm emoções, têm sentimentos, têm memórias afetivas. E você falar com elas provoca um efeito completamente diferente. Quando ele entra na tua loja, ele fala, poxa, esse lugar é diferente. Esse lugar fala comigo. Isso, exatamente. E assim, o que acontece? E às vezes tem alguns clientes nossos que perguntam, mas por que de uma mentoria? Por que às vezes de um acompanhamento? Enfim, é que na verdade, toda experiência e toda bagagem com várias frentes, que não é só, beleza, como é que eu vou aumentar as minhas vendas? Tu vai fazer assim. Tu vai ali na porta e vai oferecer tal produto. Não é isso. Não tem mágica. Não existe mágica. É toda uma estrutura. Exato. Então, hoje, um acompanhamento, uma mentoria, vamos dizer assim, esse compilado de experiências, todas essas frentes, que só dentro do marketing olfativo, quantas possibilidades não existem dentro da gestão de pessoas, daí vai todas as áreas que vocês abrangem. Isso também na nossa estrutura, na nossa empresa, por isso que a gente se denomina aceleradora de óticas, porque há muito tempo a gente deixou o marketing como o fator principal da nossa empresa, e hoje, por incrível que pareça, ele é 10 a 20% da nossa operação. O restante todo são estruturas, sistemas, processos, treinamentos, agora também entrando na questão até mesmo desse acompanhamento mais próximo, desses braços físicos, para que a gente consiga realmente entender todas as necessidades do cliente e entrar com as soluções, né? Vir com algo realmente que vai
trazer ali, de fato, o que ele precisa. É verdade. E esse número que você falou que de 20% hoje é o marketing, tem uma tendência hoje, até pelo número de empresas que oferecem, e aí parece que ser uma tábua de salvação. Não, eu vou colocar no tráfego pago, eu vou colocar no marketing toda a minha força ali e vai resolver os problemas que eu tenho, vai me trazer, sei lá, faturamento, vai trazer tudo isso. Só que é o que tu falou, é uma construção de detalhes que vai levar a tua loja a performar. Às vezes, a performance daquele dono de ótica, ele não quer faturar 100 mil, ele tá de boa, ele quer faturar 60 mil, tá lá nos 30. Cara, tá bom, eu quero 60. Tá tudo certo para mim. Aí você entende essa necessidade do cliente, aí muitos colocam a tábua de salvação dentro do marketing, dentro do tráfego pago, e não é. Aí a mentoria veio muito para isso. Porque assim, primeiro a gente precisa fazer um diagnóstico. Assim, quando você vai no médico e ele te pede hemograma, ultrassom, raio-x, por quê? Porque ele não vai te medicar sem saber qual é o teu problema. E é a mesma coisa com a mentoria. As pessoas acham que a solução do problema dele, primeira coisa, é o marketing. Não, eu vou contratar um marketing, tá tudo certo. Mas ele fez um diagnóstico para saber se o problema dele é a captação? E geralmente o marketing está correto, o marketing está fazendo um trabalho espetacular. Mas... Porque o marketing ele vai ser o responsável de um dos pilares, que é a captação. E os outros dois, que é a conversão, que é o ticket médio. Então, primeiramente a gente faz um diagnóstico para entender onde é a dor. Uma vez a gente estava atendendo um mentorado e ele falou, porque o meu problema é fluxo, a minha loja não tem fluxo, eu preciso trazer mais gente para a loja. Então esse é o teu problema. E qual foi a solução que você fez? Eu contratei lá um promotor, a gente fez uma ação, colocamos uma parceria aí com uma empresa grande e, nossa, e foi muito bom. Ok, mas deu certo? Melhorou o teu faturamento? Não. Falei, bom, então agora vamos voltar de novo. Como é que você detectou que o teu problema era baixo fluxo de pessoas? Você tem uma planilha de captação? Você tem dados de quantas pessoas entram na tua loja, seja digital, seja fisicamente? Não tenho. Bom, então você... Já começa por aí, Você fez uma ação para resolver problema de fluxo que nem você sabia se você tinha ou não. Aí você aumentou o fluxo, aumentou a visitação em loja, mas o teu time não estava preparado. O que você fez? Você despertou o desejo de compra de um cliente e que ele não resolveu na tua loja. Pior ainda, você fomentou para a tua concorrência. É a frase do nosso saudoso rei do marketing, Washington Oliveto. Exato. Né? Ele fala do produto ruim, né? Ou, não vou falar produto ruim, atendimento. Um atendimento ruim. Eu tenho minha loja lá, eu tenho fluxo, tá certo? Meu marketing, meu tráfego tá bom, tá trazendo pessoas para a loja, tá maravilhoso. Mas eu não tô convertendo. Beleza. Ou a equipe tá atendendo mal. E aí ele fala, não coloque força naquele produto, naquele atendimento que ainda não está bom. Porque é mais gente conhecendo a tua ruindade, ele falava assim, né? É mais gente conhecendo que você é ruim. É a história do sabão em pó lá, o terceiro escalão, né? Você tem os mais famosos que vendem mais. Você não vê propaganda deles, mas ele tá lá, tá vendendo ali. Se ele não for tão bom quanto o outro, ele não vai nem se arriscar a fazer um marketing, uma propaganda, porque vai ser mais gente conhecendo. Não existe expectativa sobre. Não, aí entra na comparação, né? Aí quando você traz o teu negócio aqui para cima, aí você vai ser comparado com as pessoas aqui de cima. Aí teu nível tem que estar aqui em cima, que é o que a gente faz muito na mentoria. Por isso tem que ter, né? Tem que ter um diagnóstico. Eu preciso saber onde é a tua dor. Porque nem toda loja tem o mesmo problema. Nem todo mundo está com a mesma dificuldade. E você entendendo onde é a maior dor, e 99% dos casos são as pessoas. Então, você contrata um marketing milionário, mas você não faz um reconhecimento. E ele faz a parte dele do marketing, né? Mas você contrata um tráfego pago milionário, mas você não paga um vale-refeição para o teu time. Então, é no detalhe. É no simples, bem feito. Exatamente. Né? E a gente fala muito isso, que é o nosso carro-chefe, né? Que só encanta quem está encantado. Então, o meu marketing, eu quero que o meu marketing encante o meu cliente. E o meu time vai encantar o meu cliente, mas eles estão encantados? Porque se ele não estiver encantado, ele não vai encantar ninguém. Se você tem uma gestão chefe, que a gente estava conversando há pouco, se você tem um gestor que é um chefe,
né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Você não vai ter um time encantado, você vai ter um time que obedece. É a gestão do medo. Né? E aí, como é que eles vão encantar alguém? Uma pergunta que eu recebo sempre, né? Porque o meu time, eu tenho muito problema com motivação. Os meus vendedores ficam nas redes sociais ali e não atendem. Você tira o celular da tua equipe? Você proíbe? Eu falo, não, eu não proíbo o celular. O celular é feedback. Quando o teu cliente, quando o teu vendedor está mais interessado na rede social dele do que em vender, existem outros fatores ali que o celular é o menos. Isso é só um feedback. Você está olhando, você está vendo que você errou no perfil, porque ele não é vendedor. Se ele prefere perder tempo na rede social do que ganhar dinheiro, provavelmente você errou no perfil. Ou você errou nas formas de comissão, de metas e de acompanhamento da produtividade dessa pessoa. Porque ela acha que é mais legal olhar a rede social do que ganhar dinheiro. Então, é aí que está a questão. Eu, enquanto professora, jamais tirei celular da mão de aluno. Celular é feedback. O aluno pegou o celular, a tua aula está ruim. Seja mais interessante. Engaje as pessoas. Porque quando você está engajado, você não olha o celular. Isso aí dá um corte ruim atualmente, esse negócio de celular. Né? Filme ruim. Tem a lei no estado que proíbe o celular. Eu uso o celular para feedback para mim a toda hora. Eu estou com o celular na mão. Se eu estou olhando o seriado e comecei a olhar o seriado é ruim. Procura outro, não perde seu tempo. O nosso tempo é valioso. Sim. O tempo hoje é uma coisa que é valiosíssima. E as pessoas estão perdendo com coisas que não são importantes. Se você está perdendo o teu tempo com alguma coisa que não é importante, você precisa rever os teus conceitos. O que está acontecendo? O que está de errado? Como é que você tem um time de venda que prefere perder tempo em rede social? É o teu processo que está errado. Sim. Então, corrige, né? Exatamente. É isso aí. Que se perdeu em algum ponto. Exatamente. Tem que identificar em qual ponto que se perdeu. E você olhar para isso e entender cadê o problema, né? Por exemplo, um time de venda, ele precisa saber o que é que eu tenho que fazer e quanto é que eu vou ganhar. Aí você entra numa loja, não tem um quadro de metas. Não tem meta. Não sei, esse mês a gente precisa vender 100. Tá, ninguém sabe quanto é que eles têm que vender? Nem o vendedor, nem o gerente, nem sabe quanto eles vão ganhar. Como é que é a comissão? Como é que é o sistema de bonificação? Eu falei para eles que se eles fizessem tal coisa, sabe? É uma coisa muito solta. Ou então você olha, tem um quadro de metas, mas parece uma inequação de segundo grau. O cara tem que fazer 1 milhão de contas para entender o que ele tem que fazer. Tem que ser claro. A regra do jogo tem que ser clara. Para que eu tenha um norte, para eu chegar todos os dias de manhã, eu sei o que eu vou fazer e quanto eu vou ganhar. A gente complica, né? A gente tem que deixar o menos atrito possível. Não só para o cliente chegar no caixa e pagar, não pode ter atrito, como ter o time de venda chegar na loja e executar. Não pode ter atrito. Se ele tiver que olhar e fazer conta todos os dias de o que ele tem que fazer no dia, ele vai falar, não, muito complicado, deixa quieto, deixa eu olhar meu Instagram. Isso do atrito é um gancho legal. Tirar atrito. Que faz muito sentido na jornada do consumidor. E aí a gente traz também para a jornada do nosso cliente interno, né? Tudo aquilo que ele faz até chegar na loja para trabalhar e depois vai embora para casa. É muito delicado entrar, às vezes, na parte pessoal da pessoa, mas, às vezes, se faz necessário você entender como é que está o universo dela. Porque a jornada do cliente, você estuda, você coloca aqui e tal, aí eu tenho... O marketing faz. O marketing faz, né? Eu tenho esse entendimento, então, quanto menos atrito o cliente tiver até chegar na tua loja e dentro de loja, melhor vai ser a compra, melhor vai ser o ticket médio, melhor vai ser a conversão, melhor vai ser a satisfação do cliente em comprar dentro da tua loja. E isso vale também para o cliente interno, é o que ele falou. É pessoas vendendo para pessoas. Então tem que ser personalizado, tem que ser pessoal. E às vezes você tem que entender um pouquinho, a gente faz também, tem um tópico na mentoria sobre isso. Você não vai invadir a vida pessoal do teu vendedor, do teu gerente. Você não vai fazer isso. Mas você tem que entender qual é o problema dele. Às vezes o problema dele de venda não está dentro da loja, está fora. Isso é bem legal. A maioria das vezes, você está falando com um dono de ótica, ele fala, porque o meu gerente, ele precisa de treinamento. Você não tem um treinamento de vendas para dar para ele? Só que o problema dele não é técnico. O problema dele é emocional.
está passando por alguma situação, e aí é delicado, ninguém quer ter esse tipo de conversa desconfortável com a pessoa. Poxa, eu vou ter que saber qual que é o problema dele, se está tendo problema com relacionamento, ou se ele está com problemas financeiros, mas cuida das pessoas para que as pessoas cuidem do teu cliente. É assim que a gente faz. Eu não preciso treinar, ele já foi contratado pela habilidade técnica dele, né? Eu preciso entender o porquê que ele não está conseguindo encantar as pessoas. Por que ele está chateado? Gente, se a pessoa está com problema, ela não vai performar. Ele não tem como ele encantar nem a equipe dele, nem o cliente dele. Então, o nosso papel como gestor é entender as pessoas como pessoas. Entender o que está atrapalhando essa pessoa de fazer o melhor que ela pode. Às vezes está na tua mão a chance de resolver aquilo. Às vezes, uns 2 dias de folga para ele se recompor, para ele, né, se entender. Ou, às vezes, mesmo um aconselhamento. Olha, procura, né, uma ajuda, ou vai ao médico, sabe? Você, assim como a gente organiza o cliente, quando ele está em dificuldade ali para comprar, você fala, olha, existe esse crediário, existe essa forma. Ou você pode falar com alguém que pode te ajudar, né, a compor renda. Você precisa ajudar o teu cliente, o teu gerente interno, a se organizar emocionalmente. É o nosso papel como líder, como gestor. Como disse o Fábio, não é invadir a vida pessoal de ninguém, mas é você mostrar que você está aqui para dar suporte, com ele, né? Que você se importa. E a gente tem várias histórias. Muda tudo, né? Muda. E muda tudo. A gente tem histórias de vendedores que a gente sabia que são talentosos, sabem vender, sabem encantar o cliente, mas estava passando por dificuldades ali na vida pessoal, por algumas coisas que estavam acontecendo. A gente chamou primeiro por uma conversa ali para entender qual era a dificuldade em vendas, qual que é a dor dela. E aí, na conversa, né, teve ali a abertura e ela falou. E aí a solução para ela estava na nossa mão, não estava na mão dela. E nem sempre é financeiro, assim, tá? Não, na maioria das vezes não é financeiro. Assim, a solução estava com a gente, porque a gente sabia os caminhos que ela deveria ir para poder melhorar essa parte pessoal dela, que era mais emocional, não era financeira. E aí a gente deu os caminhos, aconselhou, conversou. E aí, assim, em 2 dias, mudou a performance, começou, o ticket médio dobrou. Na primeira semana depois que ela fez aquilo que a gente aconselhou. Do sistema, né? Às vezes ela só queria falar. E aí ela começou a performar e assim, sempre top 3 de vendedoras da loja que ela estava. E da nossa micro-rede ali, né? E aí foi por uma conversa que a gente teve a abertura ali, como eu falo, a gente não invadiu a vida pessoal a pessoa, a gente quis entender comercialmente qual era a dificuldade dela, ou por que ela não estava convertendo, ou porque o ticket baixo, e ela vinha de vários dias sem vendas, e foi um alerta. E ali a gente conseguiu ajudar. E esse é um exemplo, teve vários outros exemplos que a gente traz para esse lado, para entender as pessoas, e aí é onde eu volto na frase, não é uma coisa só, é detalhezinhos, tijolinho por tijolinho, que faz tua loja performar. Aí um tijolinho hoje, outro tijolinho amanhã, aí o tráfego pago e o marketing está trazendo os leads, está trazendo o cliente para a loja, e internamente. Quando você entende de pessoas, você consegue olhar e principalmente ter a empatia de se colocar no lugar do outro. Por exemplo, muitas lojas trabalham com captação de rua. Gente, aqui em Criciúma é uma das cidades mais quentes que tem, né? Floripa, o Vale do Itajaí, são quentes. Essa pessoa na rua, no sol, que está ali falando com o cliente, se ela estiver feliz, ela vai falar de outra forma com o cliente. Se ela está cansada, se ela está com calor, se ela tem que ficar de pé ali torrando no sol, de que forma que ela vai falar com esse cliente? Como é que ela vai produzir? Ela não vai estar no melhor, né? Na sua melhor performance. Então, cuide das pessoas, para as pessoas cuidarem dos seus clientes. Traz para a loja, oferta um suco gelado, né? Olha, o sol tá, né, do meio-dia às 2, às 3, que é o pior momento do sol. Vamos trabalhar telefone agora? Fica aqui um pouquinho, né? Ela não vai produzir se ela estiver ali fritando no sol. Cuide das pessoas, que as pessoas vão cuidar do teu cliente. E ela vai fazer o melhor que ela pode, porque é encantamento. Então, assim, a gente sempre trabalhou isso, principalmente na gestão. Você não faz um alinhamento segunda-feira de manhã. Você faz um alinhamento sábado à 1 da tarde.
que a pessoa vai para casa, vai digerir aquela crítica e vai conseguir crescer e evoluir disso. Uhum. Agora, você faz uma crítica pesada num dia, no meio da No início da semana, É. teu vendedor pega a bolsa e vai para casa chorando. Você ficou Isso. sem uma frente de venda. Porque pessoas são emoções, pessoas são sentimentos. Então, se você não cuida das pessoas, você não vai ter nunca um time engajado, motivado. Exatamente. Performando, né? É. Ai, mas preciso corrigir, eu não posso deixar, ela fez errado. Existem as formas de você corrigir, Teve uma situação né? De forma que você enalteça uma isso. situação de correção, né? O captador chegava atrasado todos os dias. O horário era às 9, ele chegava às 9h30, 9h40. E aí a gerente chamou e falou, olha, não dá, porque ele chega sempre atrasado. Vamos demitir. Só que assim, o captador talentoso, ele falava, ele trazia o cliente, ele encantava o cliente na rua. E aí a Aline, com a genialidade dela, falou, olha, vamos fazer o seguinte, muda o horário dele, coloca às 10. Só que não avisa ele. Só que não avisa, deixa lá. Muda o horário dele e não avisa ele, porque ele vai chegar depois, meia hora, não importa. Sim. A gente não contrata o porteiro. Nós contratamos. Qual é o papel dela? Ela não é uma pessoa que vai trazer oportunidades, que vai trazer clientes para a loja? Então, deixa ela fazer o melhor que ela faz. Sim. Ela está entregando, ela está produzindo. Trabalha o time, né? Ah, porque o vendedor vai ficar com ciúmes, porque o vendedor tem que chegar no horário e ele não. O quanto ele soma para nós. Ele traz o cliente para você vender. Então, ele está somando, a gente não contrata o porteiro. O que adianta eu ter uma pessoa que chega no horário certinho e vai embora no horário e não produz? Então, a gente trabalha com produtividade, a gente trabalha com resultado. E se está trazendo resultado e está encantando clientes, é isso que a gente precisa, né? Sim. Então, é esse tipo de visão que precisa ser fora da caixinha. Que as pessoas trazem aquela experiência lá do passado, que é linha de produção, onde as pessoas fazem trabalho mecânico. Daí esse cara, sim, tem que cumprir ali o horário certinho, bater cartão. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando sobre atendimento, experiência, encantamento, vai muito além disso. E essa lacuna que a gente enxergou como oportunidade de fazer a mentoria, consultoria, que às vezes chega até a ser aconselhamento, né? E aí a gente enxergou essa oportunidade de estar ali trabalhando essa parte. Porque a gente tem muitas empresas que fazem ali a parte de gestão, fazem o marketing, o tráfego pago, traz o resultado para o cliente, mostra em números, mas a loja não está convertendo. E aí, quando a gente viu a lacuna que não fechava ali o ciclo completo desse cliente, e principalmente dessa equipe, porque a equipe não estava contente, porque vinha o lead, mas a equipe, sabe, não estava encantada para poder encantar o cliente. A gente entendeu que ali era uma chance que a gente já fazia 8 anos, né, dentro da rede que a gente trabalhava, já fazia ali, e entendemos essa oportunidade de E erramos só muito, que assim, viu? não é só você aplicar, por exemplo, quem está assistindo ou ouvindo aí, o PNL. Ah, não, eu vou pegar aqui o estudo do PNL e vou aplicar na equipe. Tem uma forma de passar, principalmente por parte da Aline, né? Que eu falo, o professor é gênio, porque ele manter uma pessoa ali olhando para você e principalmente absorver aquilo que você está falando e a forma que ela faz e ela passa ali, a pessoa absorve, né? O gestor absorve e passa para a equipe. E aí a gente completou essa lacuna. Tinha lojas que não, já tinha equipe maravilhosa, equipe que estava tudo na mão. Só faltava esse ponto, que é onde a gente entra, né? Tem muito sim de PNL, mas tem muito mais de encantar essa equipe. E aí toda a técnica do método que a gente desenvolveu, aplica ali, e aí a loja já está com todas as ferramentas na mão. Tem marketing, tem tráfego pago, tem posicionamento do ponto de venda, tá bem posicionado, tá ali no fervo. Aí tem uma equipe muito comprometida e tem um gerente bom, só estava faltando trazer esse encantamento. Sabe e aí, aquela frase, tá com a faca e o queijo na mão? Faca e queijo na mão. Tem muita loja que tem a faca e tem o queijo, mas não tem a fome. Não tem a fome. Exatamente. Eu não quero nem a faca nem o queijo, eu quero a fome. Isso dá um corte legal, né? A fome. E assim, tem um ditado que a gente usa que o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Principalmente. Sim, principalmente. Porque, custou para o outro e não custou para mim. Eu não quero que custe pra mim. É isso que é bom a mentoria, Isso, né? Exatamente, aí que é bom, porque assim, ó, a Aline já teve prejuízo fazendo Muito. isso. Nossa. Então, peraí, deixa eu pegar a experiência desse prejuízo e eu não vou ter esse prejuízo, entende? Então, só aí, às vezes, o investimento, ele já retorna
só nesses fatores. Daí depois tem todos os agregados, Tem enfim, né? mentorado que, porque a mentoria ela tem um prazo ali, né? A gente faz a mentoria por um prazo. Já tem mentorado que quer já com recorrência todos os meses. Então ele não quer deixar mais a gente, por quê? Porque ele tá entendendo, ele quer mais. Só que ele falou, ó, bom, essa mentoria, essa parte aqui eu já absorvi, a equipe tá bem, tá batendo nem meta, né? Tá lá em cima, já tá na hipermeta, todos os meses já tá funcionando. Não, quero mais. O que vocês têm mais? Só que eu quero mensal. Já tem vários mentorados que já querem essa recorrência, né? Porque entenderam que os acertos, beleza, os acertos eu passo aqui, se absorve, tá tudo certo. Agora, fazer ou evitar os erros que vocês já cometeram, e eu falo para todos, a gente já cometeu muitos erros, que custaram muito, mas é isso que a gente faz, o mentorado evitar. Olha, não vai por esse caminho aqui que eu já fui, né, e tive problema. Então, vai por esse aqui que esse eu fui e deu certo. E aí, corta caminho, é onde vem a performance, é onde vem... E você sabe que uma dor, até foi o que a gente comentou, tá aí na tua pauta, que é quando envolve financeiro. Então, você encontra a tua dor, acredita que o remédio seja esse, que é o marketing, vamos contratar um marketing, a gente sabe que tem investimento, não só com a gestão do marketing, mas também com a parte ali do meta, né, que você tem que investir, e aí não vem o resultado. E aí a frustração vem, e não só dele, mas também com o parceiro que ele contratou, e nós passamos por isso. Então, a gente fez um investimento muito grande uma vez no marketing, colocamos um rink de luta no meio da Felipe Schmidt, e fizemos um show, e o faturamento não veio. E aí, Aliás, faturamento veio. Dias depois. Não, para né? Concorrente que estava uma rua abaixo. Pior ainda. Conta a história. Então, o que Importantíssimo. aconteceu? Nós tivemos uma ideia brilhante, nós fizemos uma ação maravilhosa, um investimento lindo, colocamos um rink de luta, temos as fotos, depois você me cobra que eu te mando. E o concorrente faturou, nós não. Faturou Mas muito. o legal é que a gente tem essa forma de olhar para o problema e ver a solução. Focar na solução e não no problema. Gente, deu tudo certo, a faca e o queijo na mão, mas não aconteceu. E aí a gente entendeu que o marketing, ele é uma promessa. O marketing promete, mas quem entrega é o endomarketing. Então, a promessa, ok, ele vai trazer as pessoas com um desejo, mas quem vai entregar é o teu endomarketing. É o teu time, a tua equipe, teu treinamento, a tua estrutura. E isso a gente não pensou. Por quê? Porque a solução do meu problema é o marketing, contrato marketing, tá tudo certo. Faço o impacto que tem que fazer. E pronto. Então, aquilo que a gente comentou, você, antes de pensar em qualquer coisa, antes de colocar um marketing, você precisa organizar a tua casa. Assim, como você vai ter visita, você limpa a casa, você compra salgadinhos, bebida, você prepara a tua casa para receber a visita, é assim que funciona no negócio, na tua loja. Você vai contratar um marketing, o que ele vai fazer? Ele vai trazer pessoas querendo comprar o teu produto. Como é que está a tua casa? Limpou a casa? Comprou salgadinho? Comprou bebida? Está tudo organizado para receber esse cliente que vai vir impactado? A equipe está pronta? Que vai vir com uma expectativa? Que esse é o grande problema. O marketing gera uma expectativa nas pessoas. E qual que é a realidade que ela vai encontrar? Já aconteceu comigo, com certeza aconteceu com você, de ver um anúncio pago na internet. A gente faz testes, né? A gente faz testes hoje. Um restaurante, geralmente, né? Que aí você olha aquela comida, aquele lugar, aquela experiência, sai de casa e vai, e chega lá, não é nada daquilo. Então, assim, a tua sensação é triplamente negativa. Por quê? Porque eu fiquei com vontade de passar por aquela experiência, de comer aquela comida, de sentir aquilo que eu vi no marketing. E chega lá, aconteceu com a gente ia para Joinville, o Fábio pesquisou, viu um anúncio pago, maravilhoso, saímos de casa, a gente ia dormir na cidade, fomos fazer um happy hour nesse restaurante, e colocou no Waze, fomos direto para lá. Chegamos lá, estava tocando a música que eu gosto, tinha uma banda legal, o lugar era perfeito. Eu falei, nossa, minha expectativa aumentou ainda mais. Sim. Cardápio top. Cheguei no restaurante, tinha uma mesa grande com 6 cadeiras. E aí a gente sentou, o garçom falou, não, essa é uma mesa para 6.
Falei, tudo bem, tem como você desmembrar, fazer uma mesa para 2 e deixar a outra de 4? Não, essa é uma mesa para 6. Falei, não, mas eu quero sentar aqui. Olha, é o único lugar que tem e é para 6 pessoas. Se a senhora tiver mais 4 convidados, pode ficar, mas se não, não. Qual é a segunda opção? É ali fora, onde era a área dos fumantes. Não. Aí, o que a gente fez? A minha expectativa estava enorme no lugar. Sim. Nós levantamos e fomos no concorrente, que não gastou nada de marketing. Não, e olha só a oportunidade que esse local perdeu, porque até, coincidentemente, semana que vem nós estamos indo para Joinville. Você já quer saber Eu vou onde eu vou indicar o outro, que é muito Isso, bom. indica o outro e fala o nome desse, porque nós não queremos ir lá. Então, assim, o problema do marketing, a gente tem um corte viral, tá? Falando sobre isso. O tráfego pago não vende. O tráfego pago não vende. Exatamente. Não vende. Não vende mesmo. Ele vai captar os clientes, mas com qual estrutura que vocês vão receber, com qual preparo que vocês vão receber, entende? Então é muito mais sobre o segundo passo, que é a estrutura, o preparo, os processos, tudo isso bem alinhado, do que necessariamente captar. Porque beleza, capital, ok, 500, 600 clientes chegam tranquilamente. Eles chegam tranquilamente ali no WhatsApp, mas e aí? E o resto? Sabe? E o resto? Até, você comentou, se vocês tiverem essa experiência, não são os únicos que investiram pesado em marketing. Diariamente chegam donos de ótica na nossa operação, que eu já investi em 2, 3 agências, enfim. Daí a gente só faz algumas perguntas sobre o trabalho que foi feito, ninguém nem sabia, fazia a mínima ideia. A estrutura era zero. A estrutura era zero. Então... E principalmente, nem o marketing sabe qual que é a realidade de loja para poder ajudar. Porque é o seguinte, Gabriel, o que acontece? Você contratou um marketing, você sabe que você tem que atender o WhatsApp, você explicou para a equipe qual é o marketing, tá tudo certo. Tá aqui, ó, o celular, tá? Vai bombar. Só que eu sou vendedora. Eu tenho clientes para atender, eu tenho óculos para arrumar, eu tenho laboratório para monitorar. E você acha que eu vou ter tempo para olhar para aquele celular? Só que o cliente foi impactado pelo anúncio, ele quer ser atendido na hora. E aí eu estou atendendo uma família, como é que eu vou falar? Espera um pouquinho que eu vou olhar o celular. Não vai acontecer. E aí eu estou ali numa conversa super produtiva, já estou convencendo o cliente a vir para a loja, chegou uma família, eu vou abandonar o celular. E abandonei aquele cara que estava quase vindo. E aí? Aí, depois que eu atendi, entrou mais uma outra família, eu volto pro celular, já entrou 200 conversas na frente. E eu esqueço. E acabou. E aquele cliente ficou esquecido. Então, muitas pessoas falam, mas eu vou contratar uma pessoa só para responder o celular? Sim. Com certeza. Porque não é só para responder o celular, é para vender. E o foco dele tem que ser nisso. Ele não pode desviar o foco dele para atender um balcão, para ir comprar cafezinho para o chefe, não dá? Porque o balcão de vendas, por mais que a gente está tecnológico, tem tablet para atender, tem um monte de coisa ali de tecnologia para você utilizar na venda, ele ainda, o atendimento na cabeça do vendedor, ele é analógico ainda. É o olho no olho, isso aqui, depois eu atendo. Depois eu vou lá e vejo. Isso é o depois, é o que sobra. E aí tem os formatos ali que o marketing coloca, que é o SDR, o closer ali para poder fazer as vendas. E aí a gente tem uma pessoa para trabalhar nisso, uma pessoa especializada para fazer isso, e é o que a gente está passando para os mentorados. Por quê? Porque o balcão de vendas, ele quer vender fisicamente. A prioridade dele é aquele cliente que chegou, não é o celular. Não, o e celular... ele não tá errado, né? Ele não tá pode errado. largar o cliente. E eu vou mais longe. Se o cliente ele entra na loja, vamos colocar que tenham 3 vendedores disponíveis, e as 3 estão mexendo no celular, as 3 estão atendendo clientes. Estão trabalhando. A impressão que esse cliente vai ter, então as 3 mexendo na rede social e ninguém vem me atender, exatamente. A experiência dele já é negativa. Você nem entra. Você bateu na porta de serviço e já passa reto. Então, assim, são 2 universos que tem que ser tratados com a mesma importância. Sim. E prioridade. E aquele atendimento, sim, tem que ser treinado, porque você pega e fala assim, não, aquele lá eu coloco o estagiário. E não é o mesmo treinamento do vendedor de salão de loja. Não é o mesmo, é outro treinamento. A gente bate muito nessa tecla. É totalmente distinto o atendimento do WhatsApp com lead de campanha para o atendimento de balcão. Até porque no balcão ele está no teu ambiente. O ambiente vai sempre tendenciar ao nosso favor.
E que tem É. muito mais argumentos, Sim, né? você tem isso. mais- Você tem o produto para botar na mão dele. Exatamente, Tem até mais mesmo a questão vantagens. dos aromas, um cafezinho, olho no olho. Agora, no celular dele, ele está na rua, na casa dele, com milhões de distrações. O próprio celular oferece milhões de distrações em Recebendo questões. anúncios. Isso, exatamente. Então, assim, é um mundo literalmente tirando o foco dele aonde nós estamos. E tem que ter, a pessoa É. tem que ter expertise nisso. E até dentro disso, a nossa operação sentiu essa necessidade, é o que nós fizemos. Nós também aplicamos o roteiro de atendimento para os clientes para capacitar, porque É. geralmente eles colocam um estagiário, então a gente capacita esse estagiário. Que a gente fez isso lá atrás, só que colocou o estagiário só para responder. E aí, assim, não deu certo, logicamente, porque a gente não conseguiu treinar isso lá atrás, lá bem antes da pandemia. E aí funcionou assim, mas não do jeito que a gente queria. Depois a gente colocou um especializado, vendedor, para fazer isso. Também não funcionou, porque o vendedor, ele tá lá no salão da loja, ele é para atender o celular, era para atender rede social. Só que aí o que acontece? A hora que vem um cliente, tá todo mundo atendendo, ele vai abandonar aquele cliente que está no celular porque ele quer vender ali, ele quer ganhar a comissão dele ali também. E Porque aí, o presencial é o instantâneo, né? e aí a gente entendeu que esse primeiro atendimento pré-venda do celular, disso que vem da internet, tem que ser um outro tipo de universo, um outro tipo de treinamento, outra abordagem. E aí dá um pouco mais de trabalho com relação ao vendedor ali, porque o vendedor mais comum de ótica, ele traz muita bagagem, que às vezes pode funcionar, às vezes não, aí você tem que ter toda aquela estratégia para mudar a cabeça dele, mas ele não vai se dar muito bem no digital. Não. É aquilo que a gente faz, tem até um corte do rapaz que fazia ele fez uma entrevista com o Tass. E aí o Tass perguntou para ele se ele tinha medo da inteligência artificial substituir o vendedor. Ah, sim. Aí ele deu uma frase que ele falou: não tenho medo nenhum e acho que não vai substituir. Ele falou: por quê? Ele falou: porque a inteligência artificial é lógica e o vendedor não. Exatamente. Então o vendedor, ele nunca vai poder seguir um roteiro. Não, ele pode ter toda a bagagem dele, todo o conhecimento, mas se eu botar roteiro na mão dele, né? Tem acabou. que ter feeling. É aquilo que a Aline falou. Eu volto a falar o que a Aline fala. É de pessoa para pessoa. Sim. Não é de tecnologia para tecnologia. Não é frio. É um atendimento ali que você traz, que é diferente do celular. O celular é outro treinamento, é outra abordagem. Exatamente. O cliente está em outro tempo. Você não sabe. Às vezes ele está, sei lá, cozinhando e está te respondendo ali no celular. Está trabalhando, está lá no banheiro, está respondendo. Entendeu? Você não sabe qual é o ambiente dele. O cliente está na tua frente, você está ali. Você transforma um ambiente para ele e a venda acontece. Então tem que ser um negócio muito específico, não é qualquer posição ali que você vai... agora esse vendedor que é top, é meu melhor vendedor, vai lá, atende o celular. Não dá. E assim, ó, a gente tem várias experiências e vários produtos que nós desenvolvemos e testamos ao longo de todos esses anos, trabalhando no segmento, né? A gente já trabalhou com chatbot, que era um atendimento engessado, pelo menos fazia a primeira pré-recepção, e agora a gente desenvolveu um produto onde nós temos alguém da nossa equipe que realiza o atendimento. Então, assim, o que eu consigo fazer com isso? Eu consigo assumir 100% o atendimento em algumas lojas, quando necessário, ou as lojas maiores, principalmente as grandes redes que nós atendemos. A maioria tem alguém específico para o marketing. Ok, nós precisamos de treinamento para essa pessoa, nós ficamos espelhados para verificar a performance dele, verificar todas as mensagens, todo o relacionamento dele com o cliente e também fazer ajustes em cima disso. Então, nós somos os segundo gestores desse trabalho dele. E, além de tudo, o dia que ele faltar, o dia que acontecer qualquer problema, nós conseguimos assumir a operação de imediato. Então, assim, eu estou falando que a gente tem lojas hoje alcançando aí, às vezes, até 50 leads dia. Né? Então, assim, é uma operação realmente bem significativa. E se a gente tem um colaborador que durante 3 dias fica afastado, quantas oportunidades são perdidas? Entende? Nossa, muito. Então, assim, mas daí eu vou realocar do balcão. Tá, mas espera aí. Do balcão não vai performar a mesma coisa, vai ficar faltando no balcão, e hoje em dia, né, mão de obra assim já não está disponível, que a gente tem colaboradores sobrando. Então, o que acontece? A gente tem até uma segurança mais para essa operação.
Sim. Precisou, É. ok, realocamos, suprimos, está aqui, e a gente faz. Então, assim, novamente a necessidade de ter um produto específico para o segmento, com Tratar com experiência devida ali. importância, né? Porque não faz sentido na minha cabeça você investir, você acreditar, e daí, na hora que é a hora do gol, você não dá importância. Ah, deixa o estagiário atende, né? Aí é óbvio que não vai ter resultado e o culpado não é quem você contratou. Ele fez o que era proposto. É, O culpado é você, que Sim. não estava estruturado para receber esse fluxo que você queria. Você queria o fluxo em loja. Quando ele vem, você não está pronto Que para é receber. a primeira. A gente faz o diagnóstico, né, com os mentorados. É a primeira frase. Ah, minha loja está sem fluxo. Eu preciso de Eu marketing. preciso de Sim. marketing. Me dá uma campanha de marketing Não, e aí- vencedora. Porque a gente, além Eu de tenho todo, várias. além de todo esse currículo que a gente tem ali de gestão de pessoas, de entender jornada do cliente, entender jornada do nosso cliente interno, né? A gente também foi considerado reis do marketing ali em A gente Florianópolis era do e pro conselho Brasil, do né? marketing. A né, gente era do David? conselho de marketing. Então, muitas campanhas que rodam até hoje saiu das nossas experiências. E aí, muita gente que conhece isso fala, não, me dá uma campanha daquelas top que vocês Uma campanha fazem. Uma vencedora. campanha vencedora, aquela que vai impactar o cliente e vai me trazer fluxo. A gente fala, opa, peraí. Primeiro Não é. vamos cuidar do time Primeiro vencedor. vamos conversar mais um pouquinho, vamos entender qual é a tua necessidade real. Às vezes, o teu marketing, pô, tá entregando, tá lá, tá bonitinho. Só que a tua estrutura não tá pronta. Você não tem uma pessoa específica para atender o celular, as redes sociais. Ah, mas eu tenho lá, que é o que acontece muito, né? A gente vê muito isso com frequência. Ah, porque a minha gerente que faz o tráfego pago. Ah, porque a minha cunhada que faz. Ah, o porque eu não sei primo quem do que não faz. sei quem que faz. E aí você Não tem vê. importância. Às vezes tem até fluxo. Às vezes o número tá bom, um número. Só que é um cliente que, assim, é muito topo de funil. E aí até você fazer a conversão, geralmente, ticket baixo. isso. Ou provavelmente não vai ter crédito. Você foi a última solução que ele encontrou, ele viu lá. E chega na loja, aquela batalha para você vender. E aí compromete todo um investimento, uma estrutura. E até a empresa. Ah, porque a minha empresa de marketing é ruim. Mas peraí. Não falam nem ruim, falam, tá caro. Tá caro demais. Aí você vai entender, o que tá caro é lá dentro, é internamente, que não tá. Eu E adoro aí essa ele não. frase do que tá caro. É, É feedback. Sim. Tudo que é caro é porque não tem valor. não tem valor. Então vai estar caro sim, porque a pessoa está sentindo que o dinheiro está indo embora e não está trazendo retorno. Então, toda vez que alguém fala que alguma coisa está caro, é um diagnóstico que a gente faz. Se ele não está vendo valor nisso, vamos resolver. Porque Sim. se a pessoa, toda vez que você reclama que alguma coisa é cara, é porque você não viu valor. Ou o fator retorno também, né? Sim, No marketing existe não muito trouxe isso. retorno. Às vezes eu tenho um sobrinho. Ah, meu sobrinho faz isso pelo valor X. Meu sobrinho fez um curso e agora ele tá bom. Entende? Aí ele compara com uma empresa que tem uma estrutura. Né, mas isso daí tá caro. Tá, mas e o fator retorno de ambos os investimentos? Né? Exato. É o que tem que ser analisado. Mas são estruturas. Às vezes o sobrinho ele pode ser até talentoso, pode ser lá, ele conseguiu, estudou e ele vai fazer acontecer. Né? Pode acontecer. Né? Alguém tem que começar em algum lugar um dia. Mas é muito difícil. Porque tem que ser. A ótica é específico. A gente está falando aqui. Tá perceptível, é no detalhe, não é no grandioso. A gente falava muito isso dentro da rede lá no conselho. Gente, a campanha ela não pode ser custosa e não é grandiosa, é no detalhezinho lá. Ela é só mais uma, é a cerejinha do bolo que vai deixar o bolo bonito, que vai trazer o cliente para a loja. Mas se o bolo internamente for ruim, não tem cereja que vai deixar ele bonito, não existe. Então, quando você trata no detalhe, ponto a ponto, aí você vê a loja performando, aí você vê a mentoria da personal com a Aline tá voando justamente por isso. As pessoas compram ali a consultoria, compram a mentoria, e aí percebe que é no detalhezinho ali, putz, isso aqui eu tinha na minha loja e não sabia. Tava lá, tava na mão dele. É esse o papel do... É por isso que eu falei, às vezes até aconselhamento já tá lá na mão dele, a faca e o queijo já tá ali. A gente desperta a fome. Desperta a fome, e aí ele entende que todas as ferramentas tá na mão dele.
Só não tá vindo o faturamento, porque o detalhe ele não tá vendo, que é aquilo que vai fazer a loja dele performar e ser referência onde ele tá. Ah, eu quero ser referência na minha rua. Beleza, eu quero ser referência no meu bairro. Também dá. Nós incomodamos os gigantes com uma lojinha. Os É. concorrentes tinham 15, 20 Sim, lojas. sim. A gente tinha uma. E Sim. eles fizeram uma reunião no centro de Antes, Florianópolis para entender. Porque a nossa loja, as pessoas falavam, moça, onde pega a senha? Você já viu isso em ótica? Pessoas pedindo senha, que era lotado, assim, muita gente. Sim. Então, é bem gratificante você ver que os pontos que você toca geram realmente o reconhecimento do público, do cliente que quer encontrar isso, né? Isso, exatamente. Se eu tivesse que fazer uma pergunta para vocês com uma resposta assim mais direta, como que a gente foca mais então nas pessoas e não no produto? Um conselho assim, uma dica que vocês dariam para esse dono de ótica que ele está nos assistindo? Primeiramente, você, como gestor, focar nas suas pessoas, que é o teu cliente interno. Porque não adianta você falar para ele que ele precisa focar em pessoas se ele sabe que a loja, a empresa não foca nele. Espelho. Né? Que a loja investe fortunas em marketing, fortunas em produtos, compra armações caríssimas e não consegue pagar um vale-refeição. As pessoas fazem contas. Eu ouvi Sim. isso. Inclusive, eu ouvi isso de uma vendedora que veio trabalhar com a gente, que ela deixou o trabalho anterior porque não dava um vale-refeição, porque não fazia reconhecimento de metas, porque ela tinha batido a mega meta, que é 50% acima da meta, 3 meses consecutivos e não ganhou nem parabéns. E o reconhecimento. Eu quero ver que o meu trabalho foi bem feito, eu quero ter um reconhecimento do meu gestor. Porque eu sou muito boa em encantar pessoas, mas eles não estão me encantando, então eu vou procurar um lugar que me encante. É sobre isso. A equipe é o espelho do líder. Se você quer que eles façam, você tem que fazer. Inclusive, a equipe tá te cobrando Pix aqui, que eles bateram a gente deu uma meta para eles no começo do mês, bateram hoje. Opa, toca o sino, Toca olha o só. E é dia 21 tá cobrando ainda. Pix aí, ó. É, dia 21, olha só, tem mais uma semana aí inteira para explorar até que o mês finalize. Até vocês comentaram algo anteriormente e tem algo que a gente vive na nossa equipe e com os nossos colaboradores, que é assim, ó, o chefe, patrão, qualquer coisa que ele for sentar para conversar com o colaborador dele, ele vai ser invasivo. Ah, eu percebo que você tá meio triste, é invasivo. Agora, o líder, o colaborador senta para conversar com líder ele. inspirador. Vem cá, preciso te contar uma coisa. Aconteceu isso. Muitas vezes isso. É. Então, assim, não existe nem essa barreira. Nossa, eu vou ser invasivo. Não, eles vêm. Porque liderar é estar em conjunto com essa equipe, mostrando o caminho e seguindo o caminho junto com eles. E no caminho, tudo que for relacionado a essa caminhada, eles vão compartilhar. Existe uma frase que eu gosto muito, que é: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, eu escuto muito isso às vezes de gestão, falar, mas eu já falei para eles não fazem. Tá, mas você fez? Porque se você fizer e liderar pelo exemplo, eles vão te seguir. Então, a gente faz. Eu não fazia, olha, troca todas essas peças daqui, coloca outra. Não, eu chegava trocando, vem cá, vamos fazer comigo? O que vocês acham? Né? Vamos gerar movimento na loja? Ó, eu vou trocar essas peças daqui, você troca essas daqui, vamos colocar uns balões, vamos. A palavra que a gente usa é vamos. Não é vai. Porque quando eu degusto da minha estrutura, eu vejo onde estão as falhas. Então, quando a gente trouxe a proposta, agora a gente não vai mais trabalhar com OS de papel, nós vamos fazer tudo digital. Peraí, mas eu consigo? Eu preciso ver se é possível, antes de tudo. E quando a gente implantou, tinha um monte de problema. O negócio ficava pensando... A gente foi né? o piloto, né? A gente fez o então, piloto assim, eu vou fazer uma venda com isso para ver se fica bom, se me dá fluência, se eu consigo usar o meu equipamento. Se é melhor esse do que esse, porque eu vou tirar esse. E o que eu estou colocando no lugar? Se eu consigo usar, eu vou liderar pelo exemplo. Então, tudo que é proposto na minha loja é uma coisa que eu degustei e eu fiz. Eu consigo fazer.
E se eu não conseguir fazer, eu não vou colocar. Porque nem eu consegui, nem ele conseguiu. É, Eu vou exigir das pessoas que façam um negócio que não funciona, que não flui. É que culturalmente, né? Eu que venho da formação ali de RH, culturalmente a gente tem a cultura, a parte de CLT. Então, muito dos gestores hoje, eles aprenderam com gestores lá dos Sim. anos 80, anos 90. Ah, eu Que era um outro mandei, tipo mas de- ninguém fez. Era um outro tipo de mundo, funcionou naquele tempo, funcionou. Hoje não funciona mais. Só que esse exemplo ainda tá com a gente. A gente pega o mentorado que ainda tá assim. Porque a escola dele, o espelho que ele fez, quem inspirou ele, veio desses anos, os anos 80 e 90, que era muito assim. Eu sou chefe, eu sou patrão, Tá lá na então tá maquete, aqui, como você diz o faz, Fábio. beleza? Tá lá no computador, tá olhando, hoje faturou 10 mil, amanhã eu quero que fature 12. Mas ele não peraí, sentou na como- mesa dele, ele não pegou tua- a estrutura dele. como tua equipe fez para faturar 10 mil? Qual é os processos? Quais os perrengues que ela passa? Que ela tá atendendo o cliente, vem um cliente reclamar que o óculos não chegou no prazo, aí ela tem que vender esse, tem que atender aquele cliente, mas faturou 10 mil. O João Adib falou isso, né? Que ele fez a jornada do cliente interno É o dele. que a gente faz. Porque muito se fala da jornada do cliente externo, mas ele fez a do cliente. Peraí, o crachá funciona? Quanto tempo leva para passar esse crachá? Não, tá com problema, fica 3 horas. Aí o cara chega atrasado porque o processo dele tá falho. O refeitório. O refeitório, que tipo de comida serve, como que tá o uniforme, sabe? Então, assim, eu já cheguei em loja que o ar-condicionado tava quebrado. Fazia meses. Nossa. Lugar Quer quente, dizer, hein? se Lugar o dono tivesse ali na mesa atendendo o cliente suando, ele teria arrumado na mesma semana. Mas como a equipe ele tá lá no computador, ele não vê. Então, assim, você usa a tua estrutura, você gosta dela, ela funciona para você, porque o teu time tem que estar feliz, de barriguinha cheia, com os boletinhos pagos, feliz. Porque se o cara tá preocupado, ele não Então, vai performar. Como a gente tem essa cultura ainda muito enraizada, quem trabalha para mim tá ali, eu sou o gestor, eu tô aqui, muito separatista, vamos dizer, acaba atrapalhando a performance. Quando você faz o inverso, você traz a equipe para junto, olha, gente, a gente tá no mesmo barco, o CNPJ tá aqui, tudo bem, tá no meu nome o CNPJ, mas assim, é da onde a gente tira a nossa remuneração, o nosso trabalho vai ser recompensado por isso. Então, quando você entende isso e você passa para a equipe isso, aí entra no propósito. Todo Uma mundo tá ali caixinha por de um bombom propósito. me trouxe 20 mil de faturamento. É. A gente estava com problema de enchente na cidade, então tinha vários bairros que estavam fechados, o cliente não veio para o centro. Foi aquele caos, né? Sim. Sempre tem, na nossa região é comum. E o povo estava baixo astral. Poxa, porque aquela loja nem abriu, porque hoje vai ser ruim, não vai ter nada. O Fábio passou na Americanas, trouxe uma caixinha de bombom. Aí, galera, para vocês, deu um ânimo. Uma coisa simples, boba, tola, né? Não digo que, olha, então eu tenho que dar bombom para todo mundo comer todo dia. Não, você vai matar eles de diabetes. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre você ter um carinho. Sim. Você dar um, sabe? Porque como a gente tem outros negócios, fica muito difícil você estar todo dia na loja. Né? O gestor que está na loja ali, que ele está vendo o que está acontecendo, ele consegue fazer isso de maneira mais do dia a dia de rotina. Mas a gente que tem outras coisas para fazer, né? mais de uma operação e tem que não vai todos os dias na loja e a gente está de longe. Gente, hoje tem o iFood ali, tem inúmeros lugares que você pode pedir para entregar. A última que eu fiz, eu entreguei dois bolos de Nutella às 10 horas da manhã. Racharam de vender aquele dia. Entendeu? Pô, obrigado e tal, assim. Mas eles não esperavam, eu mandei. É o formato, certo. sabe? Por exemplo, o nosso mentorado, a gente tem alguns insights que faz toda a diferença. Eu falo, quero falar com a tua equipe. Vou dar um acelerador para eles ali, a ponto de venda mesmo. Os vendedores, os captadores, gerente. Legal, eu vou marcar uma reunião com eles. Não, você não vai. Para começar, você não vai fazer isso. Por quê? Porque tem que ser depois do horário. Não dá para parar a loja para a gente falar com eles. Eles são à frente de venda, tem que ser depois do horário. Agora, escuta, Gabriel. Você, na época que você era CLT, não sei se você já foi. Gabriel, hoje você vai ficar 2 horas após o horário para fazer um treinamento, tá? O Gabriel, que já estava pensando em abrir uma cerveja, relaxar com a galera, já deu aquela esfriada. Então, é o contrário. Deixa que eu convido o teu time. Galera, é o seguinte, nós vamos patrocinar uma pizza para vocês hoje,
Depois do horário vai chegar umas pizzas aí, uns refri. Cerveja, refri, Nós vamos tá fazer tudo um certo. bate-papo de balcão, beleza? Pode ser? Maravilha. Legal, É. né? E era a mesma coisa, foi uma reunião, um treinamento de vendas, nós trocamos ideia, nós fizemos um bate-papo e o pessoal se envolveu. Aí a gente fez isso com o outro, mas a gente esqueceu de falar o como. E aí ele comprou a pizza, só que ele largou a pizza esfriando ali e o treinamento aqui não deixou o povo comer, eles iam comer depois. Meu Deus. Então, assim, são detalhes que fazem toda a diferença. Esse deu um efeito rebote indesejado. Depois a gente fez certo. Né? Funcionou. E aí a gente acertou. Então, assim, a gente precisa, para fazer isso com maestria, se colocar no lugar do outro. Como é que você iria receber esse convite? Se coloca no lugar do outro. Sim. Assim como você faz com o cliente externo, principalmente tem que ser com o cliente interno. Você focar mais nesse do que naquele. Porque aquele tem gente muito talentosa trazendo e isso é fácil. Na minha opinião, é mais fácil. Agora, cuidar de quem cuida do teu cliente é primordial. É, primordial, exatamente. A gente tem expediente sábado de manhã, esporadicamente, quando nós temos algumas demandas, e até esse sábado a gente vai ter um, e é o dia da picanha. Foi decidido ali com a É equipe, isso o que, aí. que nós vamos fazer? O dia da picanha. Tá todo mundo animado. É isso. Também já tá bombando de mensagem, porque como é que vai ser e tal. Então, tipo assim, já existe uma expectativa em uma sexta-feira para o sábado de manhã, Olha que legal. entende? Então, assim, mas é porque a gente tem todo um ambiente interno para que nós consigamos O cliente realizar interno isso. é Agora, se maravilhoso. fosse um expediente extra para trabalhar um É. sábado, gelou. Exatamente, Barra, praia, Santa Catarina, litoral. Fora que tudo que envolve comida fica mais gostoso, né? Sim, sim, sim. Não é por acaso que mesa de podcast é uma mesa, né? É, exatamente. Energia, toda a situação que a gente tem ali é É fantástica. sobre isso. Mas assim, tem uma pergunta que eu sou obrigado a fazer. Vocês estavam em uma região muito, muito concorrida. Muito Bastante, concorrida. nossa. Grandes Demais. redes ali de 15 anos, né? Redes fortes que tinham tudo para não, nós vamos brigar de frente, nós vamos derrubar essa loja. Mas vocês se sobressaíram e vocês incomodaram a ponto de ter uma reunião da concorrência. Peraí, quem são esses caras? Então, assim, a pergunta é: como que eu consigo posicionar minha loja? Como que eu consigo, em uma região muito concorrida, sendo ali apertado pela concorrência, pelo volume de óticas, não dá certo, eu tô em São Paulo, Rua das Óticas, 30 óticas numa mesma rua. Como? O início, para você contar, que ela conta muito bem, já viu o Haka lá do pessoal acho que da Austrália, né? Nova Que eles Zelândia. fazem da Nova Zelândia, que eles Dança fazem uma... do Haka. Ah, tá, aquelas... É mais ou menos aquilo. Aquilo ali é para atuar no psicológico, tanto do teu concorrente quanto do teu time. Então, quando você faz aquilo, você está tirando toda aquela tensão que você tem e mostrando para o outro time que você está na guerra. Cara, se você é bom, eu também sou. Então, a gente atuava muito mais. Tinha lá o marketing, tinha toda a estrutura ali que a rede trazia, mas só aquilo ali eles também tinham. Se fosse só aquilo ali, eu ia brigar, entrar numa guerra e assim. E aí você entra na guerra de preço, aí você entra na guerra de equipe, Isso. aí começa todo um processo que você não se destaca. E aí, com todo o conhecimento que a Aline tem aí de educação e de passar isso, e principalmente de entrar na mente do concorrente e do vendedor, que foi o que a gente se destacou. Então, a gente não se preocupou com o número de lojas, a gente, lógico, olhava para o que eles estavam fazendo, não para fazer igual, mas para Para entender, fazer diferente. para fazer diferente, qual era o nosso posicionamento. Né? Eu falo que antes da gente entrar ali para montar a primeira loja, eu peguei o estudo do IBGE, que era, se eu não me engano, era de 2012, e a cidade, lá no estudo, se você olhar o estudo hoje e ler, você vai ver que a cidade de Florianópolis tinha mais de 60% das pessoas precisando de óculos, faziam a consulta e não compravam. E aí foi onde eu entendi, falei, putz, Aline, tá aqui. É um Tem negócio uma fatia muito aqui. bom. Ela já a história dela é de ótica. E ali eu peguei esse estudo, entendi. E quando veio, só para deixar o gancho para você depois, quando veio o estudo da franqueadora ali, o projeto arquitetônico, olha, a loja, a gente tem 2 opções de loja, uma loja menorzinha, que essa é a opção nossa, né? Porque vocês estão chegando aí, né? Uma loja menor e uma loja maior na hora. Falei, Aline, a loja menor vai ser menos custo, mas
não vamos conseguir atender todo mundo, vai ser muito pequena e vamos para a loja grande. Com base no estudo. E aí veio todo, né, a parte da inteligência da linha de genialidade dela, né, que O que a gente fala muito, às vezes não é o que é o que parece ser. o que parece ser. O vendedor bom quer estar onde? Em loja cheia. Sim. Então, o cuidado número 1 da nossa loja é que a loja nunca, em nenhum momento, ela pode ficar vazia. Nem que fosse eu para ser figurante lá dentro. Sim, sim. Quantas vezes você Então, tomou a gente não usava o uniforme, sentava na mesa para fazer volume, que é o efeito manada. Efeito manada. Então, a gente trabalhou, o nosso foco número 1 foi para encher loja. Para a loja estar sempre cheia em movimento. Só que o efeito foi tão grande porque as outras óticas trabalhavam contrário. Para você ter uma ideia, o nosso maior concorrente tinha um contador de fluxo na porta. E cada vez que o cliente passava embaixo, gerava número. O que aconteceu? As vendedoras evitavam até de sair da loja para comprar alguma coisa para comer ou para alguma coisa, porque Nossa. gerava número. E aí o gestor ia cobrar. Mas se entrou tantas pessoas, por que vocês venderam isso? Então, era o efeito contrário. Então, o movimento delas era de não deixar pessoas que não fossem comprar entrar. E o meu era o contrário. E eles olhavam e falavam, meu Deus, eles são malucos, eles enchem de... Passou uma excursão de criança, eles enfiam todo mundo dentro da loja. Mas aquilo gerou um movimento tão grande que uma vez um pessoal do Magazine que estava na frente falou assim, eu vou comprar meu óculos, mas eu vou deixar para ir na quinta. Eu falei, na quinta? Por quê? Eu conversando. Porque quinta é a quinta maluca do Mercadão, né? Aí eu falei assim, quinta maluca? Mas como assim, Fábio? A quinta maluca. Todo mundo aqui sabe que a quinta é a maluca. Eles inventaram. Não existia a quinta maluca. Não tinha campanha nenhuma rodando. É que gerou esse bate-papo. Talvez foi uma quinta dessas malucas que lotou. E eles achavam que era uma quinta maluca e estavam esperando. Eu falei, não. Aí o Fábio falou, vamos criar uma outra campanha, porque eles estão esperando quinta. Vamos fazer promo todo dia. E aí, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, cada dia tinha uma diferente. E aí ficaram todos os dias malucos, porque era uma loucura. Era uma loucura. Tanto que a gente partiu para a abertura da segunda loja, porque não cabia as pessoas ali dentro. A segunda loja veio para dividir faturamento. Sim. Então, a gente abriu a 50 metros, para quem conhece. Um pouco é uma rua... Não, a primeira loja não era na rua principal, era numa travessa da principal ali, que é a Felipe Schmidt, a rua mais conhecida de Floripa. E a gente tinha essa loja na Deodoro, que é uma travessa, e abrimos a segunda loja na Felipe Schmidt a 50 metros. Para ver se pegava um pouco dessa demanda. Para tirar um pouquinho do fluxo daquela loja, porque a gente já não estava conseguindo atender mais. Eram 2 entradas na loja. E era muito estressante. E era a gente pendurando a receita. Hoje eu falo, cara, nunca mais vou ver isso. O pessoal balançando receita assim para ser atendido. Tipo, eu sou o próximo, me dá a senha. E aí a gente tinha 3 meses lotada e chegou a ter... Não tinha para onde crescer a loja. Chegou a ter, assim, 60 pessoas num dia na loja, mas o fluxo ali, uma vez só, era 30, 40 pessoas ali, atendia um, esperava o outro ali escolher o óculos, só espera um pouquinho para sentar na mesa, ia. Às vezes dividia a mesa era isso aqui, dividia um cliente aqui, outro aqui, ficava 2 vendedores. O Beto falou que pegava aqueles elásticos de dinheiro que a gente tinha, e ele pegava um bolinho e punha no sapato para não doer o pé, de ficar de pé, que era muito, muito, muito E cansativo. Aí a gente abriu a segunda loja primeiro, por necessidade, para atender mais gente, mas o principal era dividir o fluxo. Sim. Porque era muito perto, né? E aí fez o efeito contrário. A segunda loja se tornou a primeira e a primeira loja dobrou o faturamento. Então a gente reforçou a marca. Reforçou e é mais. Por isso que eu digo, a concorrência reforça. É mais gente saindo de casa para comprar óculos. Então, quanto mais tiver, melhor. Por isso que a gente quer colocar onde tem óticas. E aí? Eu vi 2 pontos muito bons aqui perto. Isso. Até isso é uma estratégia, dá para usar nos 2 ganchos, né? Primeiro, quando a gente vai viajar, a gente tá na estrada, vocês também, e a gente não conhece restaurante de rodovia. A gente para em qual? Naquele que tem bastante gente. Porque aqui a comida é boa. Nós temos na estrada tem essa nós não vamos entregar. Mas nós temos mecanismos de encher a loja em 5 minutos. Comprem a mentoria. Aliás, se eu mandar uma mensagem para alguém fazer isso, ela vai encher a loja em 5 minutos. Não, é comprovado. Tanto que um conhecido nosso tinha loja em shopping que não era da mesma rede.
e que não tinha o mesmo faturamento nosso. E shopping é difícil, É né? difícil, nossa. E aí, o que ele fez? Ele difícil. mandou 2 vendedoras dele fazer um estágio na nossa loja para ela aprender, pegar um pouco desse feeling, né? Só que aquele dia tava assim, sabe quando o mar não tá para peixe? Tava Sim. parado, não tinha nada. E eu olhei pro Fábio e falei, ixi, Não, Fábio, a- nós a- vamos passar A vergonha. gente aqui olhava na hoje. porta da loja assim, tem uns magazines assim, todo mundo na porta da Todo loja. mundo na porta, batendo Aline. papo. Eu falei, ó. E já era quase meio-dia, né? Ele falou, hoje você vai passar vergonha, que você não vai lotar a loja. E elas vieram aqui para ver isso. Eu falei, não, vamos rodar o A gente faz muito isso, né? Quando a gente estava ali, Vamos. vamos rodar, vamos arrastar. Deixa que o Vamos centro arrastar fala. chinelinho no centro. O Vamos- centro fala comigo. Aí nós fomos caminhar. E aí a gente, né, pensou nessa ideia que eu não vou Essa te história é falar. famosa. Você tem que Tá. assistir meus rios. E aí a gente falou, é isso, vamos aplicar isso. Foi 10 minutos. A loja lotou. Eu tenho vídeo. Eu tenho as duas correndo, igual barata tonta lá dentro. Ficou uma Nossa. loucura a loja. Inclusive, ela teve que comprar uma sandalinha, porque ela tava de salto, teve que comprar uma Ah, sandalinha mais não. baixa, porque o pé começou a doer. Não consegue, não consegue. Não. Mas assim, quando eu usei... Detalhe, tinha faturado até esse ponto, acho que R$1.000, né? Acho que nem isso. E até o final do dia, que foram mais 4 horas ali, a gente faturou, acho que quase 30 mil, né? Sim. Nossa, Tem fantástico. uma ação que a gente enxergou como oportunidade, Agora a gente sabe. que a né? gente já fazia, mas assim, era uma coisa mais no feeling, e ali a gente foi descobrir Agora a técnica. virou método. E Isso. agora virou método. E por que que eu usei o exemplo do restaurante em 2 cenários aí? O primeiro é restaurante cheio, comida boa. E o segundo, algo que principalmente aqui na nossa região de Santa Catarina, pelo menos nas regiões que eu estou indo agora ter essa experiência gastronômica, tudo na mesma rua. Aqui em Criciúma a gente tem a rota gastronômica agora, né? Que não é só mais uma rua porque não comporta, é toda uma Agora tem. rota. Tem Florianópolis, tem várias isso. cidades que estão fazendo Várias isso. cidades estão fazendo a rota gastronômica, porque você tem tudo centralizado ali. Então, assim, às vezes a pessoa saiu de casa para comer uma pizza e ela chegou lá e, nossa, mas abriu uma hamburgueria aqui tão legal, sabe? A pizzaria, pô, vamos na hamburgueria, tem bastante gente, vamos ter experiência. Não é pizza, a gente tá comendo toda semana, vamos experimentar esse É uma hambúrguer. experiência nova. Uma experiência nova. Então, eu também acredito muito nisso. Claro que envolve estratégia, mas eu acredito muito nisso. Quando a gente centraliza em uma rua, em uma região, enfim, e tem a concorrência junto, mas a gente prova consegue... social que a gente É. fala, né? Que é o cheio. Por exemplo, na estrada tem uma técnica que eu acho que de milênios, né? Desde que inventaram, por exemplo, caminhão. Separar em posto de gasolina sem caminhoneiro na hora do almoço não é bom. Vai Não, para é outro. bom. Tem que parar Exatamente. onde tem bastante caminhão. E a gente viaja Isso, muito, a gente usa essa técnica. isso. Tem bastante caminhoneiro, pode parar que a comida é boa. Também. É a prova social, né? A gente Mais pessoas validando, né? validando. E isso, eu também tenho essa técnica. A gente usa também. Quem tá na Melhor estrada, que a gente caminhoneiro usa que tá na estrada, né? Isso, Já exatamente. experimentou vários e validou aquele. Isso, faz a rota ali Sim. diariamente, né? Mas assim, conversão. Porque beleza, trazer pessoas tem estratégia mágica já, para trazer pessoas para a loja. Mas a conversão, como é que eu faço para aumentar? Às vezes a pessoa já tem um bom fluxo, passantes, enfim, tá captando bem. Mas Tem como equipe que aumenta? boa. Tem equipe boa, exatamente, mas a conversão. Bom, primeiro a conversão ela envolve todos esses elementos. A pessoa, quando ela tá bem, quando ela tá encantada, ela tem esse poder de encantar o outro. Uhum. Não adianta você ter o melhor vendedor do mundo que não tá feliz, que não vai rolar. Segundo, ele tem que focar na pessoa e não no produto. Quando ela foca na pessoa, ela tem muito mais tempo se conectando e não é sobre o produto. Você vai em loja, gente, eu quero morrer. Por favor, se vocês façam isso, não fazem mais. Você vem em ótica, o vendedor assim. Ah, porque essa lente, você usa tal e tal verdade. lente. Foco no produto. Esquece de olhar no olho do cliente que está na tua frente. De perguntar como é que ela tá, como é que foi o dia dela, ela mora onde, como é que foi a consulta dela, ela gostou, né? O médico viu, fez um exame legal, ela se sentiu confiante. Conectar com as pessoas. O vendedor, às vezes, ele gosta de falar hotcakes. Você já falou esse idioma, esse dialeto? Então, ele gosta de dar palestras sobre as 20 camadas de antirreflexo. O cliente não quer ouvir isso. O cliente quer saber se você é um cara legal de bater papo. É. O Fábio fala, papo de boteco. Você Tem conversar, você se divertir com o atendimento. Quando você faz isso, e o produto é secundário,
a dor do cliente, que é primordial, que é o mais importante. Gente, eu já fui atender, às vezes, uma garantia, porque o cliente não se adaptou, e pergunto para o vendedor, tá, ele trabalha com o quê? Ah, não sei. É. Tá, você conversou, você perguntou para que ela usa o óculos? Você nem sabe o que ela, para que ela trabalha, né? Então, existem um monte de produtos que são indicados para uma determinada situação, que aí é onde a gente vai entrar, que eu sei que é a tua próxima pergunta, que é o ticket médio. Ticket médio alto não é vender caro. Se você vende alguma coisa que vale X por 2X, a tua loja é cara. Eu não vejo valor nesse produto, ele é caro. Agora, se você tem a capacidade de entender que ele é uma pessoa que não gosta de ficar trocando de óculos, que ele gosta de um só que vale para tudo, você pode acrescentar um fotossensível para ele. Se ele falar que é um cara que é mais desastrado, que não é tão cuidadoso, você acrescenta um antirreflexo ele pode melhor. levar, o objetivo é que ele leve pelo menos 4 produtos da tua loja. Esse é o objetivo de cada venda, que é onde aumenta o ticket médio. Mas primeiro São é um 4 produto produtos. que vai ser importante para ele. Por exemplo, eu tenho um solar com grau. Não é caro. Você resolveu minha cervical, quanto custa minha cervical? Exatamente. Não é caro. Você resolveu uma dor que eu tinha. Postura também, aliás, eu nem sabia que existia esse produto, que, aliás, é um produto muito pouco vendido em óticas. A maioria das óticas não oferta o óculos ocupacional. A maioria das óticas vende. Chega um jovem como você para comprar um óculos, é lente pronta. Não vai conversar, saber que existem lentes, que existem áreas de acomodação para acomodar a tua visão, que existem filtros de diferentes de atividade ao ar livre, pode fazer um óculos esporte. Eu preciso ter conexão para poder ofertar o melhor. E eu ofertando coisas boas que vão resolver a tua dor, a minha conversão. Eu não preciso convencer você a comprar nada. Eu preciso te mostrar que eu tenho produtos que você precisa. Quando eu convenço, a chance de você desistir, cancelar o pedido ou ir parar no Procon é enorme. Quando você resolve a tua dor com um produto que tem um bom custo-benefício, você vai me indicar. Eu ganhei um fiel para a vida. Sim. É uma pessoa que vai me indicar, que vai querer compartilhar essa experiência com pessoas do círculo de amizades dele. A gente fala muito do tripé ali, né? Que é fluxo, conversão e ticket médio. Mas a conversão, ela hoje é uma deficiência muito grande da maioria das óticas, dos mentorados que a gente que eles contratam a gente. Porque é o que eu falei, ele tem um fluxo bom do tráfego, do marketing ou de uma captação que ele tem externa. Ele tem a conversão ali razoavelmente boa, mas aí você vai ver o ticket está muito baixo. Porque na conversão que vai apoiar esses dois outros pontos. Porque a conversão, se você não tiver essa conversa, não tiver esse relacionamento com o cliente, que a gente fala muito isso, você não vai vender bem. Você pode até converter, mas assim, vai ser um produto, ticket baixo. Fica aí aquelas lojas queimadas, né? Não, aí entra na parte do convencimento, que é a parte mais perigosa que tem, que é o vendedor, que muitas vezes ele fala muito da técnica, ele convence o cliente da técnica que ele tem, fala que lá 58 camadas a lente tem, porque essa lente, a água não vai, sei lá, aí ele convence o cliente a levar pela tecnologia. Só que ele não entendeu se aquela tecnologia vai servir para o cliente. Porque tem, por exemplo, cozinheira que não pode usar um óculos com antirreflexo. Aí você vende o Ultra Mega Blaster antirreflexo para ela. Em 15 dias está todo craquelado. Você não conversou. Aí você fez a conversa. Vai dar problema de
vicioso de cliente que não te indica. Por quê? Né? Não ficou bom? E aí, quando ele lembrar de óculos ou alguém falar com ele, ele vai indicar você? Não. Ele não vai indicar. Aliás, ele vai falar mal. Ele vai contraindicar. Isso, exatamente. Entendeu? E aí é onde a gente atua, que a conversão é isso. A conversão é você conversar com o cliente, né? Você ter um relacionamento com ele, trazer ele para o lado de pessoa para pessoa. Tecnologia, sim, é importante. Conhecimento, sim, é importante. A gente não está falando que não é importante. É bom. Mas vai depender do que o cliente quer, né? Do relacionamento que você criou com ele. Né? A gente tem vendedoras que fez um relacionamento tão grande que no outro sábado estava no churrasco na casa do cliente. Sabe? Porque fez um relacionamento. Sim, eu acredito. E dentro dessa questão da palestra, às vezes é objetivo porque o cliente chega na ótica, eu tô com muita dor de cabeça, e assim, tem a receita. E o vendedor, ele fica dando aquela palestra sobre o produto que o cliente não tá afim de ouvir, na maioria das vezes. Sendo que o que seria mais direto, e eu já passei por isso, é tipo assim, eu também tava assim, sabe? E eu saía daqui, eu precisava ir na academia, daí eu já penso, puxa vida, é isso, não tô indo treinar porque eu tô com dor de cabeça. Depois do trabalho, sabe, aquela tela ali, eu preciso de alguma coisa para resolver. Se ele falou, não tava conseguindo treinar, não tava legal, assim. E aconteceu que eu fiz assim, fiz 2 óculos, tem ocupacional, tem esse que eu tô usando aqui, enfim, perfeito. Se conectou comigo, a minha dor, o que eu precisava ouvir, ele entendeu, pô, você treina também, que legal, onde é que você treina? Se conectou. O importante é que a gente tem um método para transmitir isso para a equipe, para o gestor. Então, o método que a gente criou, que a gente colocou ali disponível para os mentorados, traz isso. Porque não é só você falar, agora eu vou sentar e conversar com o cliente. Não. Tem um conhecimento ali, tem um método por trás que faz você colocar esses 3 pilares juntos. Porque eles não podem atuar separado. Não, agora eu vou fortalecer o ticket médio. Se você não tiver um método para fazer isso, você não consegue fazer. Eu vou ver lá no YouTube, e lá eu vou pegar assim, como é que fala? As objeções do cliente. Se o cliente falar isso, você fala aquilo. Não é assim. Aí a gente trouxe o nosso método, que ali pode até falar um pouquinho mais ali da questão do relacionamento, da questão desses 3 pilares, que não sei se a gente já pode entrar aí no ticket médio e ela falar um pouco dessa estrutura do método para trazer isso, para pegar o que a gente tem de fluxo em loja e transformar isso em venda e faturamento, mas venda boa, né? Aquela venda que não vai te dar pós-venda, né? Sim, perfeito. Ticket médio, faturamento, é o que nós queremos ouvir. Então, a gente até pincelou um pouco sobre isso. O ticket médio nada mais é do que você conseguir encontrar soluções para esse cliente. Então, uma coisa leva a outra. Aquele vendedor que tem a capacidade de se conectar, ele vai conseguir entender o que seria uma solução legal para esse cliente. E a gente usa muito a comunicação da loja. Então, você precisa ter visível para o teu time de venda, não para o cliente, aqueles produtos que ele pode e deve oferecer. Então, a gente sempre fala sobre isso. Promoção. A minha loja está em promoção. O que é uma promoção? É vender barato para o cliente? Não. Promoção é promover aquele produto que você precisa ofertar junto ao teu time de vendas. Então, como que você faz uma promoção? Ele tem que estar visual, você tem que ver para lembrar, para ofertar. Ele tem que ter um benefício, tanto para quem oferta quanto para quem compra. E ele tem que fazer sentido para as pessoas. Ele tem que ter significado. Olha, uma lente intermediária que vai trabalhar, que vai te trazer conforto. Essa é uma lente fotossensível, nós estamos no verão. É uma lente prática, você não precisa carregar 2 óculos juntos. Essa é uma lente isso, aquilo. Os benefícios para cada um. E existem produtos para criança de 8 a 88 anos, né, que a gente fala. De 0 a 80 anos, você tem um produto específico para cada cliente, que tenha a dor específica que você tem o remédio. Mas a grande maioria oferta 3, 4 produtos só. Tem medo de ofertar, ou não conhece, ou não lembra, porque não é visível. Conta aquela história do senhor de 80 anos, que você mudou a vida dele com 80 anos.
Essa história é bem É legal. importante para entender tudo que a gente está falando. A gente estava na loja, tinha 4 mesas, né? E a vendedora estava na primeira mesa com o senhor, e eu na última, e aquela frase que dono de ótica e gestor adora, né? Dona Aline, pode vir me dar um descontinho para fechar a venda do cliente? Quando o cliente pede desconto é porque ele não viu o valor. Sim. Então ele quer alguma coisa. Me dá alguma coisa para melhorar essa compra, que tá ruim demais. E aí eu falei, bom, eu estou indo lá, mas eu não vou dar desconto nenhum. Eu vou entender o que está acontecendo. Aliás, você nunca deu desconto. E esse senhor está muito bem vestido. Estava ali com uma receita na mesa e ela estava ali com uma venda de R$400. Uma armação e uma lente para perto. E eu falei, bom, com certeza nós vamos ter que apagar tudo isso e começar de novo. Como que a gente começa? Se conectando. E aí, tudo bem? Como é que o senhor tá? O que o senhor vai fazer? Tá todo arrumadinho? Vai onde? Aí eu falei, estou indo lá na Beira-Mar. Opa, vai na Beira-Mar? Eu vou lá cobrar meus aluguéis. O senhor tem aluguéis? Plural, na Beira-Mar? Quem conhece a cidade sabe que não existe, né, nada barato na Beira-Mar. E ele muito arrumadinho. E eu falei, o senhor vai com esse sol? O senhor não tem... Né? Eu falei, gente, eu preciso melhorar, agregar mais valor a essa venda. E, né, já tinha sido todo o atendimento. O senhor não vai colocar, o senhor não tem um óculos de proteção para essa visão, né? Tá muito sol. Moça, eu não posso, porque como eu tenho grau, eu não posso usar óculos de sol, porque atrapalha a minha visão. Aí eu olhei para ela, falei, o senhor, com certeza, o senhor usa, se o senhor tem grau, por que o senhor está fazendo um óculos só para perto? Não, porque só para ler, o meu grau nem é muito forte, tá tudo bem. Eu falei assim, olha, o senhor pode ter uma qualidade de visão perfeita, que protege o senhor do sol, que atende a sua visão, que o senhor pode cobrar os seus aluguéis com conforto e visão, o senhor não quer conhecer esse produto? Não existe. Eu falei, e se eu falar que existe? Peguei uma lente fotossensível, levei no sol, trouxe para ele. Que magia é essa? Gente, vocês não imaginam quantas pessoas existem que nunca viram uma lente fotossensível. Ele era uma delas. Ele falou, nossa, que legal essa tecnologia. Quando que inventaram isso? Eu falei, olha, eu posso estar errada, mas eu acho que faz mais de 100 anos. O meu bisavô já usava, né? Então, calcula aí. Ele encheu o olho de água. Ele ficou assim, queixo caído. Aí eu já mostrei valor. Eu acabei de criar uma tecnologia que ele nunca tinha visto. Sim. E ele falou, olha, moça, eu uso óculos faz 40 anos. Eu tenho 86. E faz 40 anos que me privaram dessa tecnologia que você acabou de me mostrar. Por que nunca ninguém me mostrou isso? Por que eu não sabia que isso existia? E aí, né, não preciso nem falar que eu não vendi um óculos de R$400 para ele, né? Um multifocal, fotossensível, blá, blá, blá. E desde a hora que ele chegou na loja, ele estava muito, assim, se mexendo na cadeira. Sim. E aí, quando a gente fechou a venda, ele falou assim, escolhe um bolso. O direito ou o esquerdo? Eu falei, o direito. Ele tirou um chumaço de dinheiro, assim, jogou na mesa. Ele queria fazer isso desde a hora que ele chegou. E a minha vendedora privou ele de fazer isso. Com certeza ele ia sair e em uma outra loja fazer isso, porque ele saiu de casa querendo fazer isso. Sim. Só que ele não viu valor naquilo que ela estava mostrando para ele fazer isso. Todas as pessoas procuram alguma coisa que vai resolver a minha necessidade. A minha é uma, a dele é outra, a sua é outra. Só que eu não vou saber se eu for uma balconista que entrega justamente aquilo que o cara veio procurar. Eu preciso fazer o meu trabalho de vendedor e descobrir qual que é a tua dor. Porque eu tenho remédio, eu tenho vários. Eu tenho uma prateleira cheia de remédio. Mas eu vou ter aquele que vai ser perfeito para você. O próprio que nome, não é né? perfeito para o outro. Vendedor, né? Vende uma dor, né? Você cria uma dor que ele não sabia que tinha. E você cria um produto que ele não sabia que existia, né? Criar, entre aspas. Quando você cria um produto que a pessoa não sabia que existia, aí o céu é o limite, aí o ticket médio... Aí, pegando o gancho já, fazendo propaganda, é aí que entra o método, a trinca ali, né? Que é o fluxo, o ticket médio, a conversão e o ticket médio. E um não anda sem o outro. Os três são importantíssimos, mas se você, desde o início a gente está falando aqui, não entender de pessoas, não entender de relacionamento, não entender de que todo mundo ali está por um propósito,
O cliente estava por um propósito, ele queria fazer aquilo. Só que ninguém, provavelmente, em 40 anos, ninguém Ele ia entendeu fazer isso. aquilo para alguma coisa que fosse valor para Que ele. tivesse valor para ele. Então, quando você entende isso, e o método a gente traz muito isso, não é nada, o próprio nome diz, né? Não é nada envelopado, é um método pronto, ó, para ti é isso, para ti também é igual que eu passei para você. Não, ele é personalizado. O nome veio por isso, personal, que ali nós um bordão também, né? Com personal, Você né? Como que treina é? melhor, Você né? treina Treina melhor. melhor. E aí veio o nome, né? Com Personal personal Vision. você tem resultado. Você tem resultados. Você pode treinar sozinho, mas com personal você tem resultado. E aí é um método personalizado que traz, principalmente nessa trinca, aí você abre um leque de muitas coisas ali dentro, né? Entra PNL, entra algumas dicas de gestão, entra várias coisas ali de aconselhamento, de mostrar os caminhos, evitar os caminhos errados, mostrar os certos. E aí essa trinca, ela fica forte. Nenhuma delas pode ser mais fraca, né? A conversão é importante, mas não adianta, é o que eu falei, não adianta conversão se o ticket médio é baixo. Aí você vai trabalhar, chega. É o que a gente fala do ramo de alimentação. Muita gente tem sucesso, mas é um ramo ingrato. Porque você trabalha, vai lá no caixa, cara, putz, trabalhou pra caramba, mas o ticket é baixo. É. E aí é a mesma coisa, a gente traz isso pro universo da personal e pros mentorados. Bom, fluxo, beleza. Conversão, vamos trabalhar ela. E aí o ticket médio aumenta. E aí todo o método faz com que o mentorado fique feliz, porque na mão vai ser muito mais baixo do que ele imagina. Então é um custo assim acessível para ele, né? E aí ele transforma a loja dele, transforma a equipe, né? E aí é o que fez a gente ter muito sucesso. A gente chegou a fazer fila de espera para trabalhar nas nossas lojas, porque todo mundo queria ter essa experiência, trabalhar em loja cheia, trabalhar em loja que o propósito é igual para todo mundo. Oportunidade, Vendedor bom não né? fica em loja ruim. Isso. Não adianta você estar com a loja ruim e falar, eu vou contratar um cara top que vai ajudar a minha loja. Ele não fica. Não Primeiro arruma a casa. Exatamente. Tudo que a gente falou, na verdade, eu vejo que a gente veio explorando esses 3 pilares, né? A gente veio explorando partes deles, mas a estratégia como um todo é muito forte em cima desses 3 pilares e a gente conseguiu explanar bastante alguns pontos. Claro que esse treino passado já é bom. Agora imagine isso com o personal, né, ali acompanhando, vamos fazer aqui, ajusta aqui, ali, enfim. Então isso que realmente é o ponto-chave. E eu tenho uma última pergunta, que eu acho que é uma pergunta chave também, principalmente a gente falou bastante de região, beira-mar, enfim. Como que eu escolho um bom ponto comercial? E aí que esse é um ponto, é o início de tudo, né? Eu falo que não existe ponto ruim, existe ponto mal escolhido. Você vai ter o ponto ali, escolhi mal o ponto, beleza. Você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que investir mais em marketing, você vai ter que investir mais em captação, você vai ter que investir mais para ser visto. Teve vários pontos que a gente olhou, que a gente não escolheu, por uma quadra, a pessoa faturou 1/3 do que ela poderia faturar se ela mudasse para uma quadra à frente. E aí, o fluxo, a jornada do cliente vai te dizer. Por exemplo, muita gente fala assim, eu não vou colocar minha loja ali porque tem muita ótica. Cara, é ali que você tem que colocar. É ali que as pessoas estão indo, é ali que está rodando receita. Você tem que estar onde está rodando receita, onde as pessoas se consultam. É igual rua de loja de carro, cara. Você vai naquela rua. Eu vou na rua das vendas, onde vende carro. Eu vou na rua das autopeças. Eu vou na rota gastronômica que a gente falou aqui, né? Então, quem está fora desse ciclo vai ter muita dificuldade. Pode performar? Pode, mas vai ter que gastar muito, vai ter que trabalhar muito. Então, o ponto, você tem que entender da jornada do cliente, a jornada de consumo dele, e às vezes não é aquela coisa paga, eu vou contratar uma empresa para estudar minha jornada. Às vezes não é isso. Às vezes o teu cliente não é aquele que vai trazer no estudo, né? Porque a gente tem muita gente que é o arrimo da família que pagam todas as contas. Então não vai aparecer nesse estudo, né? Vai aparecer quem pagou a conta, mas não aparece quem que levou o produto. Então isso tudo a gente traz no método para mostrar pro mentorado que já tem ponto, beleza, vamos estudar teu ponto, vamos ver o que tem de bom, o que tem de ruim nele, vamos explorar ele.
e ali fazer com que ele performe mesmo num ponto que talvez não era o ideal. Ah, tem um mentorado que quer abrir uma loja? Beleza, vamos estudar o ponto. Aí entra toda essa expertise de consumo, de estudo e de conhecimento da cidade. Você tem que conhecer a cidade. Ah, eu não conheço. Então vai lá conhecer. A gente fez isso várias vezes. Quando a gente ia escolher ponto, a gente teve situações que a gente absorveu loja, comprou loja que já estava ali, né? Por exemplo, a nossa loja hoje ela fica fora do fluxo que a gente tem, ela fica completamente fora do fluxo. A gente teve que passar 2 semanas lá direto para entender como é que é esse cliente, como é que ele consome lá na farmácia, o que ele fala, como é que ele paga. Isso não tem estudo que vai te trazer. E aí a gente traz toda essa bagagem para tirar as vantagens que ele tem naquele ponto, né? Mas principalmente entender a jornada do consumidor é o mais importante para você acertar num ponto. Tem muito conteúdo, né, Gabriel? Você vai ter que Não, chamar a poderia gente ficar pra mais vir umas aqui de 4 novo. horas aqui. Eu ia Depois dizer. ele fala que sou eu que falo muito, né? Não, exatamente. Mas assim, um conteúdo fantástico. Eu agradeço muito a visita de vocês, a disponibilidade, se encaixar de agendas. E sim, haverão próximos. E pro pessoal que nos assistiu até aqui, muito obrigado aí por toda essa audiência. Vocês tiveram realmente uma aula. Existe a possibilidade de ter esse personal, né, junto com vocês aí para realmente alavancar as vendas. E nós, como aceleradora de ótica, sempre trazendo parceiros, sempre trazendo empresas que façam total sentido para o segmento e que realmente vão agregar aí na tua operação, na tua ótica. Então é isso. Agradeço muito a presença de vocês. Deixa o teu arroba, faz A gente tem bastante conteúdo ali na nossa rede social também. Colocamos algumas amostrinhas, né? E temos também ali o nosso link para conhecer um pouco mais da gente. Um dos nossos consultores ou a gente mesmo vai entrar em contato, fazer um diagnóstico, né? E para os teus espectadores, hoje a gente vai fazer um brinde, né? Opa, olha só. A gente vai dar uma consultoria gratuita de 45 minutos para fazer o diagnóstico dessa loja, levantar os pontos principais ali, de que forma que a gente consegue agregar 45 e ajudar. minutos de encantamento. Exato. Perfeito. Encantar para encantar. Para Isso. encantar, exatamente. @Aline Bignard. Aline Bignard. Tá, Vai perfeito. estar na descrição ali Isso, do vídeo. Né? vai estar na descrição aqui. Mas enfim, é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada. Acompanhem a Aline. Tem muita coisa boa lá no Instagram dela. Ela, nossa imagem ali, né? Que ela fala muito bem. Eu falo, o gênio de tudo isso está aqui. Porque assim, desde o início, professora é gênio. Ela passar isso, que foi o que a gente tentou fazer um pouquinho aqui. E lá no Instagram dela tem muita coisa, muita dica, até mais do que a gente deu aqui. E assim, a mentoria é espetacular, ela é personalizada, não é envelopada, igual para todo mundo, ela é personalizada, tem um método, sim, mas ela é personalizada, com a tua realidade, da tua cidade, do teu bairro e das tuas operações. A gente entende isso e coloca toda a força nisso. E aí acompanha a Aline, que ela está diariamente colocando stories, vídeos, e tá ali ter toda uma equipe para atender quem acessar a gente aí. Perfeito, sim. Acompanhe. Muita coisa boa será extraída dali. Acompanhe também os nossos canais, nossas redes sociais, que a gente também tem agregado muito no segmento. Obrigada. Valeu, obrigado. Muito viu? obrigado. Valeu. Valeu.